Fala galera, esse é o Profeticast, o seu podcast cristão. Estamos aqui em mais um episódio, hoje com uma convidada muito especial, que é a cantora Larissa Leme, mulher do nosso co-host Felipe Santana. Glória a Deus por isso. Ela é cantora desde a infância, compositora, digital influencer, com seu mais novo lançamento, a canção Adão, que tá incrível. Escutem em todas as plataformas digitais. Eu acho que ela vai cantar um pedacinho dela aqui hoje. Ela é analista de tecnologia, professora de canto, dividindo o dom que ela tem com outras pessoas, colocando as pessoas num rumo, né, pra aprender a cantar. E eu acho isso muito legal da parte dela. Tem muitas jovens que se inspiram no ministério dela e é uma jovem que tem impactado a nação com as suas ministrações. Tudo isso só é possível porque nós estamos gravando aqui no estúdio da Jope Eventos. É um lugar maravilhoso, você está tendo uma noção mais ou menos de como é esse estúdio. Muito obrigado e muito obrigado ao nosso produtor Antônio, que é um cara fenomenal. Antônio, você é demais. Se você já assistiu os outros episódios, você viu como é muito bem gravado, o áudio é incrível, o espaço aqui é maravilhoso. Antônio, toda a nossa gratidão para você. Lala e Felipe, muito bem-vindos ao Profeticast. Seja bendita a minha geração por ter vocês. Muito bom, gente. Muito bom. E aí, como que vocês se conheceram? Começa. Quer começar a história? Quer que comece? O modo que a gente se conheceu, na realidade, são duas histórias completamente distintas, né? Tem o lado da Larissa e tem a verdade, que é o meu lado. Olha, polêmica. Eu conheci a Larissa através de um amigo em comum que nós tínhamos. Só que nós não se conhecemos, obviamente, ainda, né? Ele havia estudado com a Larissa no ensino fundamental e estudou comigo na ETEC durante o ensino médio. Aí, no meu terceiro ano do ensino médio, logo no começo do ano, eu lembro que foi assim, bem primeira semana que a gente tinha voltado das férias, ele apareceu com uma foto da Larissa. E falou, cara, tem uma amiga minha que ela é a sua cara, eu acho que vocês vão se dar super bem, eu estudei com ela no ensino fundamental, tal, vou te mandar o Instagram dela, aquela coisa toda, só que ficou por isso mesmo, ele não me mandou o Instagram, não me mostrou. Passado uma semana, na época eu jogava handball ainda no São Paulo, e o goleiro que jogava comigo no São Paulo... Você jogou handball? Joguei handball. Profissionalmente? Profissionalmente. Joguei pelo São Paulo, uma temporada, um período curto, joguei pelo São Paulo. Eu posso falar que meu marido é atleta. Foi um dia. Foi um dia. Joguei pelo São Paulo e pelo Banco do Brasil. Nessa época a gente jogava pelo São Paulo, e o goleiro do São Paulo, sim, totalmente aleatoriamente... Você é São Paulino? Não, Deus me livre, corintiano, gente, corintiano. Não é. Corintiano. São Paulino. E o goleiro que jogava comigo, aleatoriamente, ele apareceu e falou, cara, preciso muito da sua ajuda, muito da sua ajuda. Mike, um abraço pra você, irmão. Falei, que eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, né? Ele falou, eu tô apaixonado por uma menina, só que ela tem uma amiga que as duas não desgrudam, eu quero sair com ela e preciso que você saia com a amiga dela. Eu falei, mas com certeza, me mostra quem é e tal. Ele me mostrou a foto, tinham duas pessoas na foto. E a minha oração era, tomara que aquele que queira sair não seja essa, que era... Uma delas era a Lala? Uma delas era a Larissa, exatamente. Acredito. Uma delas era a Larissa. Ele me mostrou a foto e... O Mike é testemunha disso. Na hora que ele me mostrou a foto, eu olhei pra foto, eu não fazia ideia de quem era. Eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu vou casar com ela, essa vai ser a minha esposa. E eu bati o pé. Pouco tempo depois eu mandei a mensagem pra Larissa no Instagram, despretensiosamente, obviamente. Ah, claro. Eu queria te chamar pra cantar num culto aqui na Ele igreja. fala, eu vou casar com essa menina, aí depois vou chamar ela despretensiosamente. Falei, queria te chamar pra cantar num culto da minha igreja aqui, eu sou um mobilizador de missões, tal, aquela coisa toda. E ela não me respondeu. No Aviva Juventude. Não, na verdade era um culto de missões. Ela me ignorou completamente, assim. A primeira vez que ela me respondeu foi 3 meses depois, quase, da minha primeira mensagem, falando, oi, não atendo a agenda. Eu só canto na minha igreja. Meu Deus. E foi aí que nós começamos a conversar. Essa é a prova de que eu, desde muito tempo, já não respondo as mensagens. Não é nada Não pessoal. começou de agora. Sua versão da história lá, como que o Felipe apareceu assim na sua vida? Ó, é porque esses são os bastidores do que ele falou, né? É. A partir a minha história começa a partir da mensagem dele. Aí, depois de 3 meses que ele enviou a mensagem... Ah, não, então até a mensagem dos 3 meses, você nem sabia que o Felipe existia. Não, na verdade, eu já tinha visto uma foto dele no Facebook. Só que eu olhei assim e falei... Deixa quieto. Ela tinha um preconceito. Ela tinha um preconceito que, nessa fase da minha vida, eu tinha um estilo
próprio, assim, bem peculiar, né? Alternativo. Bem meu. Era o estilo Philip Santos. O Felipe do Velho Testamento Pra não falar esquisitinho. esquisito. Para o pessoal que tá assistindo a gente, só pra vocês entenderem. Na época, eu era, sei lá, uns 20 quilos mais magro do que eu sou hoje. Então era cabeça e esqueletos. Só tinha isso. E eu usava camisa 5G. Meu, 4G. era tipo assim, totalmente desproporcional. Tava o corpo dele, a cabeça dele. E tinha uma camisa enorme. Era um assim, vestido. eu ficava, mano. Eu usava um vestido. Parecia um cabideiro. Não, parecia o fantasma que com a ele tá capa, sabe? Eu era isso. Aí a Larissa viu eu com aquela camisa daquele tamanho, falou, muito gordo. Não quero não. Nada contra os gordos. Não quero não. E me ignorou completamente. Por 3 meses. Completamente. Não, por mais. Porque assim, ele mandou a mensagem. Aí eu respondi 3 meses depois. Aí depois ele me chamou pra ir de novo. Aí eu falei, não, então, é porque eu só canto na minha igreja, não costumo atender agendas, não Mas tenho... você procurou saber aonde era a igreja? Porque é perto, eu lembro que é perto da onde você congregava, né? Eram perto as igrejas. Era perto, só que de fato, tipo assim, eu tinha meio que esse medo de ir pra outras igrejas cantar. Porque a minha zona de conforto era só lá na minha igreja e tal, com o pessoal da banda. Aí quando alguém me chamava, geralmente era dentro do ministério. Então eu ia dentro Nas congregações. nas congregações do Porque ministério. você é filha de pastores, né? É, sou filha de pastores. E isso que você falou, inclusive, é um detalhe importante. A nossa igreja não dá 1 quilômetro de distância de uma pra outra, né? De onde eu lembro congregava. que eu fui nas duas, né? Exato, pra onde a Larissa Entendeu? congregava. Se você chamasse um Uber de uma pra outra, ele ia falar, sério? Exatamente. Eu conhecia todos os amigos da Larissa, a grande maioria. A Larissa conhecia os meus. Eu já tinha pregado em inúmeras igrejas ali. Membros da igreja da Larissa já me conheciam. Nós tínhamos estudado juntos, na verdade, com as mesmas pessoas em épocas diferentes. E nós nunca nos conhecemos. Uau. Eu não fazia ideia de quem ela era e ela não fazia ideia de quem eu E a era. casa dos seus pais era 2 ruas pra baixo da minha casa. Nós gente morávamos nunca em se bairros viu. vizinhos. As igrejas eram no mesmo bairro e as casas eram no mesmo As bairro. casas também, E exatamente. vocês nunca se viram? Nunca, Nem nunca. na padaria? Graças a Deus. Levando o cachorro pra passear. Ainda bem, Deus nos fez se encontrar na hora certa. Na hora certa. Tanto que eu tinha um grande amigo que morava literalmente na rua da Larissa. E eu ia na casa dele, eu passava na frente da casa da Larissa e... É porque também eu era uma adolescente, assim, bem caseira. Assim, meus pais não deixavam muito eu sair e tal. Durante o dia e tal. Às vezes ficava... Nem à noite. Nem à noite também. Nem à tarde. Nem à tarde. E então eu não saía, tipo, muito, assim. Pra ir pra casa das minhas amigas, assim, era tipo, quem são os pais? Né? Bem, assim... Não, mas por um cuidadoso. lado Coisa de deve pai ser até mesmo. legal, porque se vocês tivessem conhecido no tempo de vocês seriam amigos, como se conheceram no tempo de Deus, vocês casaram. Exato. Exatamente. Perfeito. E talvez nem isso, assim, né? Importante destacar que quando nós começamos a conversar, na verdade, quando eu comecei a tentar conversar com a Larissa, eu estava afastado. Eu não tinha saído da igreja, só que eu era um desviado dentro da igreja. Então, assim, eu tinha guardado os meus princípios, valores, todos dentro de uma caixa, e eu tava vivendo a minha vida, inclusive uma vida de muita promiscuidade. Se você quiser mais detalhes dessa história, assista ao primeiro episódio desse podcast, que tem uma história muito mais detalhada dessa fase da vida do Felipe. A Larissa também, inclusive, nessa tava na época, mesma vibe. tava exatamente a mesma coisa, né? Tava vivendo uma vida uma vida bem de devaneio, assim mesmo, tava bem fria espiritualmente. A gente tava dentro da igreja, principalmente eu, porque, assim, eu ia muito por influência dos meus pais. Então, por mais que... beleza, vou pra igreja, ok. Mas teve um momento ali na minha adolescência que eu só ia porque meus pais falavam, você vai. Você não se encontrar mais lá dentro, Exatamente. assim. Aham. E aí, então, tipo assim, eu costumo falar que meu corpo tava lá dentro da igreja, mas meu coração não tava lá. Então, tipo, eu tava lá e eu tava, tipo... A gente precisa de um episódio só pra falar da sua vida. Dá uma história. Assim, não querendo dar spoiler, mas nessa época você já cantava no ano? Não, foi antes. Foi. Mas a vida de começar a cantar em coral foi antes ou depois de casar? Não, foi antes de casar. Só que Muito antes? Foi quando Foi- nós começamos a namorar. A vida da Larissa destravou quando ela me encontrou. em minha defesa. Por isso foi que o nome ano do seu projeto é depois. Destravando Mentes? Exato. Comecei Porque por ela. A gente começou a namorar em 2020. Eu entrei no One e enfim, na minha carreira, assim, em 2021. Então, teve um ano aí de teste pra ver se você valia a pena mesmo. Olha, Mas volta uns passos atrás, contando depois que eu te mandei mensagem. Beleza. Aí ele me mandou mensagem de novo. Aí eu falei, não atende a gente, taranã, só canto na minha igreja. Aí ele falou, mas e se a gente se conhecer melhor? Aí eu falei...
não vai rolar, porque no momento eu estou em um relacionamento. E de fato eu estava. Aí ele falou, não, beleza, então me passa Não, agora você vai contar a história direita. Não, agora... Eu não sabia, gente, eu não sabia. Agora... Eu não sabia. Felipe destruiu um relacionamento. Não. Não, ele só me pediu o número. Aí eu fui, deixei ele no vácuo. Mas era um relacionamento ioiô, sabe? Tipo assim, uma hora vai eu e tava, volta. outra hora eu não tava. Mas ele Uma era hora eu cristão ou tava. não? Aquele cristão, assim, Do jeito meio... dele. Tipo, vou pra igreja por você. E se você não for, eu vou ficar fora 5 anos. Só que, detalhe, assim, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu me apaixonei vendo uma foto da Larissa. Então, eu fiquei obcecado pela Larissa desde que eu vi a foto dela. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente. De 4 em 4 meses ele ficava me mandando mensagem: Oi, tudo bem? É, por que eu fazia isso? Vamos nos conhecer melhor. Em minha defesa, por que eu fazia isso? Porque eu ia sempre acompanhando o Instagram da Larissa. Paciência. Isso, eu ia acompanhando o Instagram dela. Aí quando ela tinha foto com o namorado, aí eu não falava nada. Eu via que as fotos sumiam, aí eu, oi, você não quer vir cantar na minha igreja? Não, de verdade, a sua paciência me admira. Tanto que a nossa primeira conversa, assim, de fato, tipo assim, oi, tudo bem, vamos conversar, foi 1 ano depois. Porque esse vai e volta meu ficou por 1 ano e alguns meses também, né? Foi um pouco mais de 1 ano. Do momento que eu mandei a primeira mensagem pra Larissa, pra quando nos vimos a primeira vez, tem um gap de mais de 1 ano entre uma coisa e outra. Então, assim, de fato, foi um propósito de Deus nós termos nos encontrado naquele momento, né? Porque, como eu estava falando, quando eu mandei a mensagem pra Larissa a primeira vez, ou até antes disso, nós dois estávamos afastados. Então, talvez se nós tivéssemos nos encontrado nesse período... Ia dar muito errado. A gente não teria... Com certeza, nós não teríamos um relacionamento tão sério como nós tivemos nos encontrando 1 ano e meio depois disso, na presença de Deus. Então, Deus, ele sabe, né? E, cara, é fato. Se Deus esconde uma coisa, não tem quem ache. E Deus me escondeu da Larissa e escondeu a Larissa de mim. Morando no mesmo bairro, congregando um perto do outro. Justamente. E nesse Deus sabe a hora período de certa. 1 ano, aconteceu, tipo, muita coisa. Tanto na vida dele, quanto na minha vida. Então, quando a gente se conheceu de fato, a gente parou e se conheceu, nós já estávamos com o coração na presença de Deus. Então, tipo assim, a gente já tinha vivido o que tinha que viver, o que Deus permitiu viver, falou, basta. Porque também, assim, eu falo por mim, mas acho que também a fala pode ser do Felipe, tipo, a gente não consegue viver longe da presença de Deus. Então chegou um momento que eu falei, quer saber? Deixa eu ficar mesmo. Deixa eu ser cristã mesmo, porque não dá tem pra onde fugir. E dentro disso ainda, né, do Deus que sabe o momento certo, tem um detalhe importante. Eu fiz ETEC, né? E eu estudei com a irmã da Larissa. Quando eu entrei na ETEC... Doutora Lele, queremos você no nosso podcast. Pregadora, advogada, pastora de igreja, queremos você aqui. Uma irmã incrível. Eu estava no 1º ano do ensino médio e a Letícia estava no 3º ano do ensino médio. E por que eu conto isso? Porque a Larissa prestou a prova para entrar na ETEC também. No mesmo ano que eu prestei a prova para entrar na ETEC. E eu entrei e a Larissa não. Se nós tivéssemos entrado no mesmo período, nós teríamos nos conhecido na escola e... Dado ao que aconteceu comigo quando estava no 3º ano do ensino médio, com certeza nós não teríamos pelo menos um relacionamento sério. Então, assim, quando a gente olha pra trás, previsibilidade retrospectiva, né? Fica fácil entender o que aconteceria depois que a gente passa por aquilo. Quando eu olho pra trás, eu vejo que Deus ele foi alinhando as coisas para que na hora certa, no momento certo, ele fizesse nos encontrar. Uma vez eu atendi uma menina na igreja, que ela foi conversar comigo, uma igreja que eu tava ministrando, fui dar uma palestra, e ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu queria um conselho sobre o meu relacionamento. Aí ela mostrou a foto do namorado, eu falei, você tem ansiedade. Ela falou, como você sabe? Eu falei, porque se você tivesse esperado mais um pouquinho, tinha arrumado coisa muito melhor. Misericórdia. Mas essa, de fato, é uma dificuldade dos nossos jovens, né? O nosso problema, e... falando dos jovens no geral, é que os jovens, eles querem ter um relacionamento muito cedo, só que eles não querem casar cedo. Não é questão de ter um relacionamento ou casar, eles têm medo de ficar sozinho. Exato, mas isso é dependência mas pela emocional. carência também. Tipo Justamente. assim, poxa, todo mundo tá namorando e só eu tô aqui. Aí acha um doido aí qualquer, aí... eu gosto de você. Doidas também, tá lá. E doidas também. Doidas também. É porque eu falo por... Não, de fato, o Felipe sabe, já tem bastante tempo que eu trabalho com palestra pra solteiro. Porque eu falo que tem uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Sim. Solidão é sozinho e mal, solitude é sozinho e bem. Se você não funciona sozinho, você não vai prestar com outra pessoa. Exatamente. E, tipo, antes de conhecer o Felipe, antes de começar a namorar o Felipe, eu tive um tempo muito, tipo, pô, Larissa, beleza, vamos ver o que você gosta, quais são os seus limites, quais são até onde você aguenta em algo. Porque, tipo assim, nós dois passamos por relacionamentos muito
conturbados. Então, eu passei por muita coisa que, tipo, eu falei, não, eu não quero passar por isso de novo. E aí, tanto que, não sei se você vai lembrar, a gente teve uma conversa que eu falei, nosso relacionamento é com limites ou é sem limites? Aí parece aquelas perguntas de mulher, sabe, que não tem resposta certa? Sim. Aí ele foi E eu falou... pensando, é uma armadilha. É uma armadilha, Não com tem certeza. resposta certa. Aí ele falou, não, é sem limites. Aí eu falei, então tá errado, porque eu já tive um relacionamento sem limites e é horrível, porque destrói você completamente. Porque se você não impõe limites até onde você aguenta, até onde seus ciúmes devem ir, até onde é saudável, então, aí a gente foi, conversou e falou, não, vamos estabelecer limites no nosso relacionamento, porque senão não vai dar certo. A pressa, né? A pressa de ter alguém faz com que a gente não observe esse tipo de coisa que a Larissa está falando, que são tão importantes, talvez as coisas mais importantes. Quando a gente olha para o nosso contexto de igreja, geralmente dentro da igreja as pessoas elas casam mais cedo do que o convencional, né? Não que isso esteja errado, é uma bênção. Faz a coisa certa, mas faz pelo motivo errado. Exatamente, faz a coisa certa, faz pelo motivo errado. Então não tem tempo de conhecer uma pessoa. E, gente, obviamente, né? Há casos e casos. Existem pessoas que casam em 6 meses e tem casamentos incríveis. Existem pessoas que casam, e eu conheço esse tipo de pessoas que casaram com 19 anos, hoje tem 30 e são muito bem casados, né? Meus pais casaram, acho que minha mãe tinha 20, meu pai 22, 23. Meus pais fizeram agora 45 anos de casado. Olha que bênção. Meus pais, eles casaram com 18 anos. Hoje, meus pais, eles têm 42. Casados, dois filhos. E assim, pode dar certo. Mas não é a regra. A regra é que você tenha tempo para conhecer uma pessoa. Que você tenha paciência em conhecer uma pessoa. E que, de fato, você conheça a pessoa no período do namoro, né? As pessoas querem inverter, né? No namoro, elas querem ter uma vida de casado. E isso não funciona. Porque a gente já tem essa cultura ocidental, né? Quando a gente pega o modelo bíblico do casamento, é muito diferente do que nós temos hoje. Como funcionava o casamento na Bíblia? Você queria casar com uma pessoa e ela queria casar com você? Às vezes a pessoa nem queria casar com você, inclusive. Mas ia comprar a pessoa. Você ia na casa dos pais, você pedia autorização, você pagava um dote, tendo pago o dote, tendo a autorização feita, você voltava. Não tinha relacionamento aqui ainda. Você saía, você ia trabalhar para construir uma casa, constituir uma vida e estabilizar. Quando você já estivesse estabilizado, você voltava na casa do pai, mostrando que você tinha condições de sustentar aquela mulher, para então vocês terem um relacionamento ali. E você pensa, né? A Larissa, por exemplo, ela era a filha do pai, a filha do meio, né? Era preciosa. Como é que eu tiro a Larissa de dentro da casa do pai dela, onde ela era bem tratada, tinha uma vida incrível, para ter uma vida pior vivendo comigo? Então, isso não pode acontecer. E na pressa, óbvio que todo relacionamento tem grandes desafios. Só que na pressa, a gente vai esquecendo de coisas que são muito importantes e acaba tendo um relacionamento frustrado no longo do caminho. Então, se a gente colocou uma fase antes do casamento, que é a fase do namoro, essa fase precisa ser, de fato, para conhecer a pessoa que você vai dividir o resto da sua vida. Eu acho assim, vocês podiam dividir com o pessoal uma experiência, porque assim, eu nesse tempo que eu tava dando palestra para solteiros e tudo mais, eu me deparei com muitos casos de uma menina que ela amava sushi. Ela começou a namorar com o moleque, ela parou de gostar, ela abriu mão dos próprios gostos, time de futebol, opinião política, tipo assim, fez ela viver a vida dele. Quando vocês conheceram, vocês tinham gostos muito parecidos ou muito diferentes? O que um aprendeu com o outro? Porque eu conheço vocês, eu fui padrinho de casamento de vocês. Eu sei que não houve essa imposição, mas o que vocês adequaram e adaptaram um à vida do outro? Pode falar você primeiro. Calma aí, eu tô pensando. Não, falando primeiro do que você falou da menina. Eu acho que esse é um tipo de relacionamento sem limites. Ela não se conhece ao ponto de falar pra ele, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui você gosta, mas quando formos entrar em consenso, vamos equilibrar. Então, tipo assim, e muita gente entra em um relacionamento sem se conhecer. Então, tipo assim, eu até falo pro Felipe, eu era uma pessoa muito ciumenta. Tipo assim, muito, muito, muito ciumenta. E quando eu fiquei um período solteira, eu falei, acho que isso aqui não é saudável. Eu acho que eu posso mudar isso pra fazer com que o meu próximo relacionamento seja de fato... E você mudou isso sozinha? Não sozinha. Foi já no outro relacionamento? Não, foi graças a Deus, isso é que o outro relacionamento fui eu. Graças a Deus. Então, tipo assim, e teve muitas coisas, assim, ajustes internos meus, que eu ajustei solteira. Então, tipo assim, eu pegava meu último relacionamento. Todas a lista de falhas e a lista de pós e contras. E aí eu falava, obviamente, foquei nos contras, né? Pra eu melhorar. Era um pergaminho de contras e um post-it de pós. Então eu fui listando, tipo assim, isso aqui é erro meu.
tipo assim, isso aqui aconteceu porque eu sou assim e eu... Tananana, ou, de fato, é o erro da outra pessoa. Porque o erro da outra pessoa eu não posso mudar, né? Eu não posso mudar as ações da outra pessoa, mas as minhas eu posso. Então, um exemplo, quando a gente começou a namorar, quando eu via algo assim que já despertava o ciúme, eu ficava, Larissa... Isso é saudável, calma, vamos analisar. Aí eu ia, pensava. E no final nem era motivo, tipo, sabe? Então, entrar em um relacionamento, você primeiro tem que estar com um relacionamento com você mesma. Tipo, se conhecendo, sabendo tudo que você vai tolerar, sabe? Perfeito. Tudo que você vai tolerar. Olha lá, essa caneca é sua, tá? Muito ela já obrigada. bebeu, já sujou de batom. Já deixei aqui a minha marca. Se você chegou até aqui, já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, compartilha com mais alguém. Como eu disse, se você gosta, manda pros amigos. Se você não gosta, manda pros inimigos, mas manda pra alguém. Faz alguma coisa. E em que momento vocês evoluíram esse relacionamento falando, gente, agora é pra casar? No primeiro encontro. Foi o primeiro encontro? Só bastidores aqui, antes dela contar, uma cena que eu acho engraçada. Eu lembro da gente voltando do nosso primeiro encontro, sentados no carro e discutindo, você quer casar onde? Quantos filhos a gente vai ter? Primeiro encontro. Não, e o primeiro encontro foi o primeiro encontro de fato. Na verdade, foi a segunda vez que nós tínhamos nos visto. Porque eu tinha visto ela 10 minutos, uma semana antes. Mas a primeira vez que a gente sentou, conversou, foi nesse primeiro encontro. A gente já voltou falando de casamento. A gente tinha certeza que a gente queria casar. Onde foi o primeiro encontro? Vila Lobos. Primeiro a gente foi almoçar no Madeiro, que hoje, inclusive, é a hamburgueria preferida da Larissa. Sim. E depois a gente foi pro Vila Lobos. E a gente foi, de fato, pra se conhecer. Então, o que é legal, né? Demorou muito pra nós nos conhecermos. Só que entre o conhecer e o se relacionar foi muito rápido. Porque a gente demorou um ano e meio pra se encontrar a primeira vez. E demoramos 1 mês pra começar a namorar. Foi meio que isso, assim, foi muito rápido. Só que quando a gente começou a namorar, tipo assim... A gente já sabia muito bem o que a gente queria. Porque, um exemplo, como eu falei, a gente já tinha passado por relacionamentos conturbados. Então, a gente já sabia o que a gente não queria viver. Exato. Então, a gente vamos focar no que a gente quer viver agora. Tentar não ferir, não ser ferido. Exatamente. O mais importante do que saber o que você quer é saber o que você não quer. Porque o que você quer pode ser construído. Exatamente. O que você não quer não depende só de você. Então, existem coisas que durante o relacionamento, no casamento, a pessoa muda, são transformadas. Existem coisas que não mudam, que são fatos. E eu tanto sabia que eu queria, de fato, namorar com a Larissa, que eu comprei a nossa aliança de namoro 1 mês antes da gente de pedir ela em namoro. Deixei guardada. Porque assim, o nosso primeiro encontro, a gente foi, beleza, no Madeiro, depois foi no Vila Lobos. Quando ele tava me levando pra casa dos meus pais, pra minha casa, né, inclusive, de novo. Eu sou o último romântico Importante destacar isso. Aí eu fui, falei, quer saber? Se for... A gente já tá com... Os dois aqui, a gente tá com a intenção de ter um relacionamento. Então vamos já colocar... todos os papéis na mesa, eu falei, você quer namorar, noivar e casar? Ou você quer ficar namorando, e namorando, e namorando? Porque eu não Pelos quero. séculos dos séculos. Aí eu falei, porque eu não quero. Ela Eu falei assim, você quer casar quando? Porque o meu pai me ensinou que namoro cristão tem que durar no máximo 3 anos. E aí depois já vai pra noivar e o Felipe me contou essa história uma vez, eu queria que você contasse. A gente vai chegar lá. Essa história eu achei fenomenal. Gente, pelo amor de Deus, esse papo tá incrível, eu já quero uma parte 2. Mas essa história que o Felipe vai contar, ela é assustadora. Continua. Aí eu fui e tipo assim, eu já tinha analisado o Felipe... Muito bem, por quê? Analisado, olha a escolha da palavra. Gente, meninas, vocês têm que analisar, tá bom? Tem algum transtorno aqui? Por quê? Como eu falei, eu fui muito bem ensinada pelo meu pai. E meu pai sempre falou 5 pontos pra escolher um parceiro pra vida. Bem coisa de pastor, no sermão tem 5 pontos. Bem coisa de pastor. Pontos, olha. E eu memorizei muito bem isso. Tanto que eu até, no primeiro encontro, eu falei isso pro Felipe. Eu falei assim, ó, meu pai falou que pra eu arranjar um parceiro, um marido... Você vai falar os 5 pontos? Vou. Gente, isso aqui dá um corte, vai. 5 pontos. O primeiro a pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele tem que ser temente a Deus, ser fiel a Deus, ser servo. O segundo é que tem que gostar de estudar. Terceiro, gostar de trabalhar. O quarto, respeitar os pais. E por último, mas não menos importante, mas por último, gostar de mim.
Então, tipo assim, e eu analisei o Felipe, falei, vamos ver, primeiro... Gabaritei, né? Gabaritei. Ser servo de Falar Deus. pra mim, a maior qualidade do seu marido é a humildade. Isso, é uma exatamente. qualidade, assim, que... Eu concordo. Inclusive, pessoa mais humilde que eu desconheço. Enfim, o primeiro ponto que é ser servo, né? Pelo menos ele parecia ser. Eu falei, vamos dar chance. O tempo revela. O fingia tempo bem. revela. Tempo revela. Aí, gostar de estudar. Obviamente, tipo assim, eu não gosto de estudar. Porém, eu fiz ali o básico, né? Então, o básico é o mínimo. Então, ele... Enfim, gostar de trabalhar... Você é analista de sistema, fia. Não é o básico. Olha o básico que ela fez. o básico Olha o dela. básico. Ah, não, mas... Enfim. Aí, gostar de estudar, gostar de trabalhar. Ele sempre foi um menino muito trabalhador. E isso, não só eu via, quanto os meus Não, pais. todo mundo sempre vê. falou isso, Felipe. Respeitar os pais, assim... Nota 1000 pra ele. E, enfim, gostar de mim. Que aí eu gostar de mim, eu falei, se ele não gostar de mim, mas tem tudo isso e eu gostar dele, a gente consegue. Mas ele já tinha falado que gostava de mim, então... E por que eu acho isso muito legal, né? E, inclusive, todos os créditos ao pastor Josué por esses 5 pontos. É que... propositalmente, ele coloca o gostar da pessoa como último ponto. Justamente pra mostrar que se a pessoa não tiver os 4 pontos anteriores, cara, Nem de vale a nada pena. vale ela gostar de Nem você. vale a pena. De nada vale. Porque se não for uma pessoa que ama a Deus, e ela te amar, cara, de nada vale. Vocês vão ter um relacionamento sem Deus. E um relacionamento sem Deus é um relacionamento fadado a dar errado. Se você se relaciona com uma pessoa que não gosta de trabalhar, mas gosta de você, vai dar errado do mesmo jeito. Porque a pessoa gosta de você, mas não gosta de trabalhar. Uma hora ou outra, isso vai espanar. Não tem como. Vai ser conflitante. É aquilo que você falou, né? Quando a fome entra pela porta... O amor sai pela janela. Exatamente. Então, se a pessoa não gosta de trabalhar, mas gosta de você, e aí? Mas eu vou morar onde? Debaixo do seu amor? Não dá. Vou viver do quê? Fotossíntese? Exatamente. Do sol. Nós voltamos ali desse primeiro encontro, que, gente, foi um encontro maravilhoso. Inclusive, a Larissa derramou suco em mim. Foi Nossa, assim... sim. Propositalmente? Não. A Larissa, pra quem conhece ela é a pessoa mais desastrada que existe. Me Então, perdoe. se tivesse uma coca aqui, ela já tinha derrubado. ela é Por esse isso tipo que de tá bem pessoa. distante aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que é uma Alguém das da produção, pode tirar a caneca dela, por favor? Eu acho que é uma das qualidades, inclusive, ela é extremamente espontânea, engraçada. E essa foi, inclusive, a primeira coisa que fez eu me apaixonar pela Larissa. Te amo, viu? E nosso primeiro encontro, quando a gente voltou, foi nisso. A gente falando sobre casamento, falando sobre futuro. Exatamente. Com muita certeza do que a gente queria. E a Larissa, ela me intimou algumas vezes. A primeira vez foi no carro. Você quer namorar, noivar e casar ou quer ficar namorando e tal? Isso Porque com se ele quanto tempo de quisesse- relacionamento? Não, a gente nem tinha primeiro começado. encontro. Primeiro não encontro. teve tempo de relacionamento. Ah, sim. Meu Deus. E nós nos vimos, mas algumas poucas vezes ali, ao longo daquelas 2 próximas semanas. E eu lembro que estava próximo do aniversário da Larissa. E um pouco antes, né, de nós nos encontrarmos, tal, de chegar ao aniversário dela, ela foi na minha casa e falou, eu tô indo aí pra gente conversar. Eu falei, pronto, já fiz alguma coisa errada, né? Acabou. Me perdoa, Dei. Estou indo aí pra gente conversar. Ela apareceu no portão da minha casa e eu super feliz, né? Aquelas borboletas no estômago, coração acelerado, aquela coisa toda, que você tá conhecendo alguém. Ela apareceu na porta da minha casa e eu já fui todo empolgado. E eu queria abraçar e queria beijar. Ela, não, a gente precisa conversar. Eu falei, nossa, gente, ela vai terminar um relacionamento que não começou. Nossa. Eu falei, mas Como assim? o que eu fiz? Ela olhou pra mim e falou, você quer namorar comigo? Eu falei, óbvio. Em que momento você te deu dúvida? Não tá óbvio até agora. Ela, você tem certeza? Falei, tenho certeza. Ela, então nós vamos começar um propósito hoje. Falei, combinado. Falei, qual vai ser o propósito? Ela, a partir de hoje nós vamos ficar 1 mês sem se beijar. Eu falei, não é pra tanto, né? Falei, não é pra tanto. E Quanto tempo? 2 meses. foram 2 meses ou 1 mês? Não, foi 2 meses. 2 meses. Eu lembro. Ela, verdade, que chegou perto do seu aniversário. Ela, a gente vai ficar 2 meses sem se beijar, intimou. Eu, obviamente, concordei, que eu não tinha opção. E aí nasceu uma coisa muito legal do nosso relacionamento, né? Nós falávamos sobre isso antes de começar o episódio, que a gente parou pra fazer a somatória do... Nós namoramos 3 anos, né? Entre namoro e noivado antes de casar. E quando a gente foi calcular quanto tempo nós ficamos em um relacionamento que tinha beijo, quanto tempo nós ficamos em um relacionamento que não tinha beijo, o que não tinha beijo foi muito maior. A gente, somando todos os meses, a gente ficou num relacionamento que durante 1 ano, mais ou menos, a gente beijou. E durante 2 anos, quase, nós não beijávamos. Exatamente. A gente teve um relacionamento de corte de fato. Bom que você falou isso. Assim, eu conheço determinadas igrejas
Não vou citar o nome, porque a doutora é nossa advogada, mas é melhor a gente não arriscar. Lelê. Doutora Lelê é nossa advogada, mas é melhor não arriscar. Que impõe que o namoro tem que ser corte. Porque assim, as pessoas, elas são pragmáticas. Elas não fazem o que é certo, elas fazem o que dá certo. Então, deu certo pra mim, eu tenho que impor sobre o outro. Só que a experiência do outro não é a minha. Exato. Vocês consideram que o namoro corte deu certo pra vocês ou tem que ser a regra? Todos os namoros têm que ser corte. Quer falar primeiro? Eu acho que, assim, é tudo muito particular, É relativo, sabe? né? Tipo assim, Concordo. até porque se alguém impõe algo pra gente, essa vontade de fazer esse algo vai aumentar muito mais. Aham. Tipo assim, você não pode beijar. Mas por quê? Ah, não, agora eu quero. Antes eu nem queria, mas agora só porque você me proibiu, agora eu quero Porque fazer. a pessoa quer o que é proibido. Exatamente. Então, eu acho que é muito particular, Foi assim. de vocês. Exatamente. Assim, pra gente foi muito bom. No nosso relacionamento foi muito bom. Até porque, durante esse período, né, e esses longos períodos, principalmente nesses primeiros 2 meses, nós já começamos o nosso relacionamento aprendendo, cara, uma coisa que parece tão besta, só que se você analisar talvez seu relacionamento, você vai ver que você está pecando nisso. Nós aprendemos a conversar. Então, nós saíamos, porque hoje, os namoros de hoje são isso, sair pra se beijar, sair pra ficar e tal. Nós saímos para conversar, de fato, para se conhecer. Isso foi muito bom, porque durante foi muito rápido pra eu conhecer a Larissa a fundo, de fato. Então, o que ela gostava, o que ela não gostava. A Larissa me conheceu a fundo. Porque a gente saía pra ficar 4, 5 horas junto e a única coisa que nós podíamos fazer era, de fato, conversar. E era isso que nós fazíamos. Isso pra gente foi maravilhoso. Mas quais são os pontos importantes nisso? Primeiro, isso tem que ser uma coisa que os dois estejam de acordo. Se um quer e o outro... Eu não vou nem falar que não quer. Se um quer e o outro quer mais ou menos, não vai dar certo. Os dois, eles têm que querer isso de fato. Porque senão, hora ou outra... vai ceder, vai ceder. Eu acho muito legal, né? As pessoas quando ouvem a gente falar sobre isso, falam, pô, maravilhoso, então vocês queriam de fato, e tem a ideia, assim, de que vocês são os santos anjos do Senhor, né? Celibatários. A quarta pessoa da divindade, só que é o contrário disso, Exatamente. né? Uma conversa que a gente sempre tem. Hormônio não se converte. Pastor Lucinho, ele fala sobre isso, eu acho maravilhoso. Pastor Lucinho, queremos você no nosso podcast. Com certeza. Hormônio não aceita Jesus. Então, a carne não aceita Jesus. Nós temos que militar contra ela, lutar com ela todos os dias. Martinho Lutero, ele tem uma frase que eu acho incrível, né? Eu acho que é de Martinho Lutero, por sinal. Ele disse que eu pensei que a minha velha criatura tinha morrido afogada nas águas do batismo, mas eu descobri que a desgraçada sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todos os dias. Então, o ponto é justamente esse. A nossa carne, contra a nossa carne, é uma luta constante. Então, cara, por que vocês fizeram isso? Porque vocês são muito santos? Não, gente, é porque a gente, se não fosse assim, a gente não conseguiria manter um relacionamento em santidade. A gente percebeu isso muito rápido. Então, como nós queríamos ter um relacionamento que de fato agradasse a Deus, um relacionamento para casar, a nossa intenção era fazer as coisas corretas. Então, como é que... Conselho de Jesus que a gente tem que entender o poder disso. Fujam da aparência do mal. Então, como é que faz pra não pecar? Foge dele. Então, tem o casal, né? O casal moderno, que eles querem não pecar. O casal cristão, eles querem não pecar. Mas aí, eles dormem juntos, eles querem não pecar. Mas eles saem, ficam de madrugada. Não, aí o sem diabo olha e ninguém. fala, aí fica você tá de difícil, brincadeira, né? né? Me ajuda a te ajudar. Eu nem preciso fazer Então, nada. assim, não querem pecar, mas montam um cenário propício para que isso acontecesse. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, mas vocês vão entender. Tratamento para pessoas que são viciadas, por exemplo. Pessoas que têm um nível de dependência química muito grande. O melhor tratamento indicado por psiquiatras profissionais da área é a reclusão. Então, como é que eu faço para esse cara que é viciado em droga não usar droga? Você coloca ele num ambiente que não vai ter droga. Então, pronto. Acabou. A partir dali, existe um processo de desintoxicação, de libertação daquela pessoa. Então, pra gente foi muito isso. E ajudou a gente, obviamente, nesses 2 âmbitos, né? Nós aprendemos a nos conhecer, a conversar de fato. Só que se isso for uma coisa que for imposta, cara, não funciona. Não é saudável. Funciona. Não é saudável. Apóstolo Luiz Hermínio, queremos você no nosso podcast. Apóstolo, com certeza queremos você no nosso podcast. Ele falou numa ministração dele, se o menino fica te forçando, não, eu quero uma prova de amor, você dá uma prova de amor pra ele, dá uma sapatada na cabeça dele, e se ele aguentar o teu sapato, ele pode casar com você. Maravilhoso. Acho incrível o que ele fala. É muito isso, né? O relacionamento, ele tem que ser acordado entre os dois, compreendido entre os dois e fluir dentro disso, né? Glória a Deus. Em quanto tempo do namoro vocês já avançaram pro noivado? 1 ano. 1 ano? Cravado? Foram 2 anos. Do namoro pro noivado foram 2 anos.
namoramos 2 anos. Ah, é verdade. Aí noivamos durante Pela um ano. primeira vez, uma mulher Corta, que não corta. lembra a data. Corta não, essa vai. Geralmente é o homem que é ruim de data. Homens, usem esse corte aqui, aproveitem. E foram 2 anos, né? E, como eu disse, voltando um passo atrás, nós ficamos esses 2 meses em corte, né? Orando um pelo outro, nós já sabíamos que nós queríamos namorar. Nossa oração não era Deus, confirma se essa é a pessoa pra mim. Nunca orei sobre isso. Quando eu conheci a Larissa, eu sabia que ela era a pessoa pra mim e ela sabia que eu era a pessoa pra ela. Eu orei. Gente, Olha desculpa, isso. eu Se o preciso Felipe falar. namorou, aí veio isso aqui. Eu estava com uns amigos e eu falei assim, gente, eu percebi que os homens dessa igreja oram muito. Por isso casaram com mulheres incríveis. Só que as mulheres não oram nada. Maravilhoso. Não, no meu caso eu orei. Agora o Felipe... A minha oração é para que Deus nos direcionasse no nosso relacionamento. Como a gente já tinha muitas conversas, a gente já falou que a gente queria aquilo. Então, a minha oração era, Deus, me ajude para que esse relacionamento ele seja diferente, para que de fato dê certo e tal. E nós ficamos esses 2 meses, né, durante esse período de oração, buscando ao Senhor, orando uns pelos outros, apresentando a Deus a mulher que eu queria ter, a Larissa apresentando o marido que ela queria ter. Isso foi muito bom, acho que Deus ouviu pelo menos um pouco das nossas orações. E 2 meses depois... E quando nós começamos esse propósito, eu já fui no shopping, comprei aliança, já mandei foto pra Letícia, né? Não fala o nome da loja que a gente não tá... Sem patrocínio. Não tem patrocínio. Aí já mandei a foto pra Letícia, que abre parênteses aqui. A Letícia, ela me odiava. Sim. Antes de eu começar a namorar com a Larissa. Sério? Sim. Porque quando eu comecei a estudar na ETEC... Lele, te amo. Vou te expor aqui. Quando eu comecei a estudar na ETEC, a Letícia estava na fase que eu tive no 3º ano. Ela estava naquela fase rebelde dela. E eu entrei, eu tava na fase crente, assim, religioso. Eu era extremamente religioso, extremamente religioso. Então, eu queria fazer culto na hora do intervalo, não que seja ruim, mas eu era religioso por outros motivos. Então, eu queria fazer culto na hora do intervalo, eu queria evangelizar todo mundo. Ele queria salvar almas. Um E a Letícia queria se conhecer. Quase um dunamis. E a Letícia, que era aquela jovem cristã, filha de pastor, que estava afastada, olhava pra mim e eu era. E por que, cara, isso incomodava tanto a Letícia? Projeção. Porque a Letícia, no 1º ano dela, era eu. Uau! Ah, entendeu? não, ela tem que vir aqui contar essa história. Ela era como se fosse um espelho. Ela Exato. via... Que ela foi um dia. Exatamente. Meu Deus. Só que ela tava num nível de revolta, de rebeldia tão grande que ela não gostava do que ela tinha sido. Então, quando ela me via, ela enxergava aquilo que ela não gostava mais. Então, ela via a pessoa que ela tinha sido, porque era a Letícia que fazia os cultos, era a Letícia que levava a galera pra igreja, era a Letícia que evangelizava nos eventos da escola. A Letícia era essa pessoa, com esse coração evangelístico. Então, eu cheguei lá fazendo a mesma coisa, a Letícia estava desviada, ela me odiava. Ela achava eu extremamente arrogante, muito religioso. O apelido do Felipe era Pastorzinho. Tanto que quando eu tava me arrumando... Porque a gente ficava no mesmo quarto, eu e a Letícia. Aí, quando eu tava me arrumando pra sair com o Felipe, ela falava, que legal, você tá conhecendo uma pessoa nova e tal. Eu falei, sim, ele é da ETEC. Aí ela, caramba, que legal, qual é o nome dele? Vai que eu conheço. Aí eu falei, é Felipe. Aí ela, o Felipe? Aí eu falei, você conhece ela? O Pastorzinho? Aí eu falei, bom, não sei o apelido dele, mas se esse Eu é acho o que aí nome você dele... deve ter tido aquela confirmação. Servo do Senhor. O primeiro ponto que meu pai falou. Que por apelido do cara ser o pastorzinho... Exatamente. Aí eu falei, Aí ela, não. Obviamente, né, eu não vou te impedir de ir, mas eu já vou falar que eu não gosto dele. Ela quase estragou meu primeiro encontro. Meu Deus! Foi exatamente assim. Só que depois nós nos conhecemos, nos entendemos, a Letícia já tinha voltado pra igreja. Enfim, hoje nós somos muito amigos, inclusive. Não, ela é pessoa fantástica. E aí foi isso, nós começamos esse propósito. Quando a gente começou o propósito, eu já fui no shopping, comprei a aliança, falei com a Letícia, deixei a aliança guardada. E eu ficava orando por aquela aliança todo dia. Senhor, eu vou pedir a Larissa em namoro, abençoe. E ficava orando por aquela aliança, orando por aquela aliança, orando por aquela aliança. Negócio meio místico, né? Meio não, completamente místico. Aí quando terminamos o propósito, que inclusive foi no dia 5 de outubro, no dia que nós terminamos o propósito, nós já marcamos pra nos encontrar. E aí a Larissa foi me encontrar no meu trabalho e nós saímos mais uma vez e eu levei ela pra exatamente o mesmo lugar do nosso primeiro encontro. Sim, Uau. muito Nosso primeiro romântico. encontro. Aí lá eu pedi ali namoro. E depois que eu pedi ali namoro, eu fiz a ordem inversa, fiz errado. Não, eu falei com seus pais antes, né? Ou depois? Não, falou depois. Não, é essa história Falou que eu tô aqui depois. querendo ouvir. É essa que eu tô Falou querendo ouvir. depois. Quando nós, de fato... na verdade, quando a gente só...
regularizou, né? Que nós estávamos Oficializou, namorando, sim. oficializamos que nós estávamos namorando. Eu fui conversar com os pais da Larissa. Cara, Pausa aqui, gente, por favor. Nesse momento, pausa esse vídeo, vai estourar uma pipoca, porque agora o negócio vai render. Agora a história vai render. começou. Eu amo essa história. Por favor, Felipe, prossiga. Eu sentei com os pais da Larissa numa mesa como essa. Gente, pastor Josué, pastor presidente da Assembleia de Deus Internacional do Jardim Ângela. Um pastor... Pastor Josué, queremos você no nosso podcast. Sim. Pastor Josué, que tem sei lá quantas igrejas ele tem Muitas, hoje. muitas. Tem igreja na África, Nordeste A filha inteiro. dele falou muitas, ela não sabe. Eu não sei, não. E eu tinha essa figura do pastor Josué, né, um grande teólogo, então eu já fui com muito medo. E a mãe da Larissa, então, nem se fala. Dona Sandra, ela é a personificação... O apelido da minha mãe é Dona Polícia. Gente, eu acho a sua mãe um amorzinho de pessoa. Então, porque você já conhece ela. Mas se você fosse o Felipe... Porque você não queria namorar a filha dela, meu amigo. Então, a dona Sandra, ela é uma pessoa extremamente exigente, assim, muito brava, muito brava. Então, nós sentamos na mesa e o pastor Josué, o extremo oposto, na realidade. O pastor José já sentou na sério? mesa, aí ele fica, você quer um suco de uva? Quero, não tem. Fazendo piada. É sério? Eu já Ele sentou na sempre mesa, você quer comer alguma coisa, e puxando o assunto, aquela coisa toda. Enquanto eu conversava com o pastor Josué, do outro lado da mesa estava a dona Sandra. Calada, E eu assim do lado, estática, olhando pra mim. Muda bela. E a gente foi conversando. O que passava na sua cabeça? O que eu tô fazendo na minha vida? Não, o que passava na minha cabeça é eu preciso sair vivo daqui. daqui. É exatamente isso que passava na minha cabeça. A minha intenção era sair vivo daquele lugar nos próximos 40 minutos. Eu só queria que aquilo desse certo, que eu conseguisse conversar com ele. E nós conversamos. No final da conversa, o pastor Josué olhou pra mim. E aí eu aprendi de quem a Larissa tem essa tendência de intimar as pessoas. Você primeiro perguntou pra Larissa, filha, você quer namorar ele? Larissa respondeu sim, eu, graças a Deus, primeiro passo cumprido. Olhou pra mim e falou, você quer namorar ela? Falei, com certeza eu quero. Aí ele fez um discurso, falando que a Larissa era filha dele, como que ela era de uma casa sacerdotal. Ali eu quase desisti. Eu falei, acho que é muito problema. Ele fez um discurso, ao final do discurso, quando eu falei de fato o que eu queria, ele olhou pra mim e então falou, vocês vão namorar, eu dou a minha bênção, autorizo que vocês namorem, só que vai ser do meu jeito. Como assim? Foi essa pergunta que eu fiz, como assim? Ele falou, você pode namorar minha filha, só que você tem 3 anos. Você tem 3 anos pra organizar a sua vida, pra se estabilizar e casar com a minha filha. Se vocês não casarem em 3 anos, vocês não casam. E foi isso, ele me deu um prazo. Ele falou, você tem 3 anos. Mas eu já tinha introduzido isso pra ele, então... Só que eu não esperava que ele falaria isso com tanta veemência. Então ele me deu esse prazo, você tem 3 anos pra casar com a minha filha. E detalhe, nessa época, eu não estava trabalhando ainda. Eu tinha saído da escola, eu fiz um estágio por um período e tinha acabado de terminar o meu estágio. Eu não estava trabalhando. Desse dia em diante, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu só tenho 3 anos. Eu preciso arrumar um emprego, que eu preciso pagar o casamento. E foi uma loucura, só que deu certo. Em 2 anos eu pedi a Larissa em casamento, em 3 anos exatamente, um mês na realidade de completar 3 anos, nós casamos. Uau. Sim. Nós casamos. E o pedido de casamento? O pedido. Aí é com a O pedido foi... Assim, quando a gente fez 1 ano de namoro, o Felipe já veio me surpreendendo. Por quê? Porque deu meia-noite do dia 5, ele já começou a mandar... Ele não me respondia mais no WhatsApp. Eu ligava pra ele não me atendia. Ele desapareceu. Não, ele virou o Felipe, porque ele é assim. Exatamente. Porém, ele foi mandando cartas pra mim. Então, quando... Carta pelo correio mesmo? Carta. Pelo correio? Carta. Tipo assim, porque Nossa! assim, quando a gente fez 1 ano, eu fiz uma surpresa pra ele. Porque os pais dele tinham acabado de construir o quarto novo dele. Aí eu coloquei um monte de bexiga, que não sei o que, fiz uma mesa. Tem até vídeo no meu canal, tá? Quem quiser ver lá. Pode cortar essa parte. Ela lá tá patrocinando a gente pra divulgar o canal dela. E aí, quando eu cheguei em casa, aí tinha uma carta na escada. E aí, falando, a partir de agora eu não vou mais te responder no WhatsApp. Tananana. Então, antes eu surpreendi ele, aí quando eu cheguei em casa, aí começou a surpresa dele. Aí, no decorrer do dia, foram só cartas. Aí ele foi mandando, tipo, o lanche do Madeiro junto com a carta, o ursinho junto com a carta. Aí, deu, acho que 7 horas da noite. Do outro dia.
Do outro dia. Só que, detalhe importante, cada carta tinha uma data, que era uma data importante pra gente. Então, por exemplo, a primeira carta tinha a data e eu começava a carta falando sobre essa data. Meninos, anotem. Anotem, por favor. Então, a primeira carta tinha a data que eu mandei mensagem pra Larissa a primeira vez. Então, a segunda carta tinha... foi quando ela me respondeu a primeira vez. Aí, a terceira carta, quando nós nos vimos a primeira vez. É aí que a gente vê que ele é bom com datas, né? Por isso que eu ele não eu não erra. ia falar isso. Eu não ia falar isso. Fala aqui entre nós. Só tá a gente aqui. Você lembrava dessas datas? Não. Só que hoje, gente, nós temos uma tecnologia que o Instagram, ele salva as mensagens. Então, eu fui olhando e fui vendo. Não, a data. antigamente eu dependia do Facebook pra lembrar de alguma coisa, porque mostrava, né, as recordações. Sim, aí foi... Aí ele replicou o que ele fez no primeiro ano de namoro, ele replicou no segundo ano de namoro, porém... maior. Então, assim, que o segundo ano de namoro foi quando ele me pediu em casamento. Aí ele fez a mesma coisa, né? Só que, obviamente, com palavras diferentes, cartas diferentes e tal. Aí, na última carta, na penúltima carta tava 7 horas, um Uber vai te buscar, não pergunte pra onde vai, esteja arrumada, e é isso. Falei, olha... A cara do sequestro. Falei, caramba, eu vou entrar em um carro qualquer, não sei pra onde eu vou, meu pai vai perguntar, eu vou falar... Eu Tô vou ali, indo. pai. Aí, deu 7 horas, aí veio... Mas seus pais sabiam? Não. Ah, tá. Ninguém sabia. Ninguém. Ah, A minha irmã sabia. sim. Mas a minha irmã já não morava comigo, eu acho. Eu acho que ela já... Acho que ela já tinha casado, Ela já já. tinha casado. Já. Aí, ok. Aí, esse Uber, que no caso foi o meu primo, que me levou até um lugar. Aí, desse lugar, um outro Uber me buscou pra me levar a um outro lugar. Eu falei, gente... Amor, era uma Mercedes. Respeito, respeito Uber. verdade, verdade. Aí... Chegando nesse lugar, e de fato eu encontrei a persona. Aí chegou lá, tipo, tinha um vídeo com todas os nossos amigos. Ah, não, meus pais sabiam, verdade. Sabia. Aí, porque tinha um vídeo parabenizando. Não, eu imaginei que seus pais sabiam, porque passou... Não vai. Não vai. Aí tinha um vídeo. Esse segundo carro que buscou ela, levou ela pra um lugar que tinha uma sala. Aí Isso. tinha um caminho de rosas, a sala tava toda enfeitada e tal. E... Tinha um fotógrafo. Tinha um fotógrafo e nessa sala eu ainda não estava. Felipe, você já entendeu que você tá criando um problema muito grande? Porque você tá deixando o parâmetro muito alto. Não, e vai ficar pior a Tem história. um vídeo no YouTube. Você tá subindo a régua muito, meu. Nessa sala eu ainda não estava, a Larissa ainda não tinha me visto. E antes de eu entrar na sala, passou um vídeo que, inclusive, esse vídeo tem uns 15 minutos. Que nesse vídeo passa todos os nossos amigos mais próximos e os nossos pais. E cada amigo fala alguma coisa sobre a Larissa, porque era amigo dela, porque gostava dela. E alguma coisa sobre o nosso relacionamento, alguma coisa que admirava na gente e tal. Então, todos os nossos melhores amigos foram aparecendo nesse vídeo. E termina com os pais da Larissa e os meus pais aparecendo nesse vídeo. E Uau. todos eles, no final da fala, eles desejavam... desejo que Deus abençoe essa sua nova fase. Desejo que Deus Aí eu já abençoe tava essa sua como? nova Meu Deus, fase. ainda bem que eu fiz a unha. Eu só pensava isso. Meu Deus. Olha, agora assim, um spoiler da mente feminina para a mente masculina. Quando a gente vê esses atos assim, a gente fica, meu Deus, eu fiz os cílios, eu fiz as unhas. Porque, obviamente, parabéns por essa nova fase. Eu falei, você pedindo em casamento? Meu Deus, é agora. Meu Deus. Aí o Felipe entrou na sala onde eu tava com esse vídeo, né? Assistindo esse vídeo, o vídeo acabou, o Felipe entrou com Era um tipo uma sala de buquê. cinema? Não, era tipo uma sala, tipo essa daqui. Era um hangar. Isso. Era uma sala em um hangar. Aí tinha várias fotos nossas, assim. Uau. E aí com pétalas no chão e tal. Muito chique, muito chique. Aí ele entrou com um buquê de flores. Aí eu pensei que aquilo, tipo, tinha sido tudo. Eu já tava, meu Deus, que é isso? Aí ele veio, sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E eu fiquei assim... Essa nova fase, Cadê cadê a o aliança? pedido? Cadê a fase? Vamos Cadê lá, a vamos, fase? vamos, meu amigo, pra hoje. Aí foi, beleza. Ele, a gente vai pra um outro lugar aqui agora, tá bom? Eu falei, beleza. Aí a gente saiu dessa sala, a gente tirou várias fotos, porque tinha um fotógrafo profissional lá. Aí a gente tirou várias fotos. Fomos pra outro lugar. Quando a gente tava indo... no caminho pra esse outro lugar, a gente tava, tipo, meio que saindo da estrutura lá do local. Tava No indo pra carrinho de fora. golfe. Aí a gente entrou no carrinho de golfe e eu falei, ok, pra onde a gente tá indo? Quando chegou... Felipe falou desse carrinho de golfe que andava 3 km por hora. Se fosse a pé, era mais rápido. Era 200 metros, durou 15 minutos. É só pra deixar suspense. Aham. Aí a gente chegou em um... Como que é o nome? L ponto. É. Aí eu falei, meu Deus... Calma aí, o que tá acontecendo? Aí tinha um helicóptero lá. Eu falei... Não, no ele ponta é o mínimo que eu espero. Ah, é, né?
Enfim, só que quando eu vi o helicóptero, eu falei, não. E eu, tipo, meio que dei uma surtada. Eu falei, Felipe, o que tá acontecendo? Detalhe, Mas você já tinha andado de avião. Sim, mas nunca de helicóptero. eu tenho medo de altura. Detalhe importante. Aí a gente foi, a caminho do helicóptero, a gente entrou, colocou os fones lá e tal. E subimos e andamos, voamos, no caso, por todo São Paulo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Uau. Porque eu saí de casa achando que eu ia no cinema assistir, sei lá. E aí o pedido ia ser antes do filme começar. E aí do que nada... ele ia convencer alguém de passar o vídeo Exatamente. no... Eu tava com isso na mente. Sim. Aí do nada eu estou voando por Não, São que já Paulo. seria legal pra caramba. Incrível. Muito. Aí, beleza. Aí a gente voou por toda São Paulo como se não fosse algo extraordinário. O negócio, né? Aí a gente desceu e o pedido... Eu falei, gente, ok. Tá, já ganhei um vídeo, um rolê de helicóptero. Aí ele foi e falou, a gente vai pra outro lugar agora. Eu falei... ok. Pra casa. Pra casa. Ele vai comer uma pizza. Acabou o dinheiro. A gente entrou em outro carro, que era... Acho que era a Mercedes também. Mercedes também, que eu não entendo de carro, né? Mas enfim, a gente entrou e a Mercedes foi pra um outro lugar. Aí nesse outro lugar era tipo um prédio, assim, aí antes de chegar no restaurante, tem que pegar o elevador lá, né, pra subir. Quando a gente entrou no Qual elevador... era o restaurante? Era o... Terraça Itália. Terraça Itália. Foram acho que 56 andares. Muitos. E tipo assim, eu não tinha visto ainda que era o Terraça Itália, porque pra chegar lá, né, tem que pegar o elevador. Aí quando a gente chegou lá no andar, aí eu vi Terraça Itália, eu falei, meu Deus, o que Não, Felipe, a gente não tem condições. Como que eu vou pagar esse jantar? Eu tô pagando empréstimo no Nubank até hoje. Aí chegou... Já fazem quantos anos? Tem 3 anos. Faltam só mais 3 anos pra pagar. Aí a gente chegou lá na recepção. Felipe Larissa. Eu falei, já sabe meu nome. Aí a gente foi pra uma mesa... Que pra quem não sabe como é o Terraça Itália, é um restaurante rodeado por vidro, assim, né? Só tem vidro, assim, que dá pra ver toda São Paulo, bem assim. no centro de São Paulo, assim, né? É o prédio da mais... Paulista, né? Próximo da Paulista, é o prédio mais alto ali da região. Aí É perto daquele que tem um negócio de vidro? Que você vai lá e você fica... É perto de lá, perto de lá. Aí ele pegou uma mesa que era tipo, bem No vidro, assim. Porque tem outras mesas no centro, né, e tal. Ele foi pegar a mais cara. Exatamente. Só Mesa mais que cara. a mesa era, tipo, tinha uns 8 lugares. Aí eu falei, não faz sentido, né? Só tem nós dois. Aí eu falei, por que tem tanto profético, os lugar? 8 filhos que vocês vão Meu ter. Deus Em nome do da- céu. eu recebo. Aí ele foi e falou, não, eu acho que é rara a mesa. e tal. Mandando mó migué pra mim. É porque não muda a disposição das mesas, é fixa, aí só Aí tinha... eu falei, mas mesa. vai ficar gente aqui do nosso lado? Tipo, que a gente não conhece. Comunitário? Aí ele, não, daqui a pouco vão tirar. Aí passando. Aí, quando passou, acho que uns 10 minutos, aí nossos amigos entraram com cartazes assim, quer casar comigo e tal. Aí o Felipe foi, se ajoelhou. Eu saí pra ir no banheiro, aí quando eu voltei, o pessoal do vídeo estava lá. Aham. Uau. Aí ele foi me pedir um casamento lá. Aí eu falei, caramba, Finalmente. Finalmente, porque a nova fase. Vamos lá. a nova fase é essa. Aham. Aí a gente foi, jantou. Nossa, foi assim, incrível. Isso tudo, né? Se falando, eu já falo, meu Deus, que incrível. Vivendo, foi algo... Então, homens, se as suas namoradas estão assistindo isso, eu desejo meus sentimentos, meus Gente, pêsames. Quebrou completamente o clima do negócio. Felipe deixou muito alto. Não, só que o que é legal, né? Indo, inclusive, pra parte do casamento, é que depois daí, nós já tínhamos, obviamente, a decisão de casar, nós já estávamos pensando até no período. Então, o meu pedido de casamento foi pra oficializar uma coisa que nós já íamos fazer, Sim. na realidade. Assim, uma pergunta. Eu conheço muitos casais que, tipo assim, igual o casal de discípulos que eu tenho, eles já estavam procurando um lugar pra casar e tudo antes do pedido. Vocês já tinham olhado o lugar e tudo mais, e teve o pedido, ou depois do pedido que falou, não, agora é a correria de procurar o lugar. Nós já estávamos escolhendo o lugar que a gente ia casar antes do pedido de namoro. Meu No Deus. pedido de casamento, Meu Deus. a gente já tinha tudo arquitetado. A gente já tinha o sonho de lugar ali, ideal. E qual é o legal disso tudo, Eu inclusive? vou fazer uma petição pra mudar o ditado. A pressa é inimiga da perfeição pra a pressa é inimiga do Felipe. O oposto. E da Larissa. Eu não da era Larissa. o único emocionado. Ela era emocionada junto comigo. No primeiro encontro eu falei, se
o cara queria casar. Assim, eu acho que esse é o nível... A Thumb, Antônio, nosso produtor, pode ser os emocionados. Acho que combina bem. Os emocionados se casaram. E qual foi o ponto? Quando nós estávamos vendo, ainda no namoro, tal, bem no começo, o lugar que nós queríamos casar, nós tínhamos o sonho de casar em um lugar, que era na Quinta da Cantareira, que é um lugar incrível na Serra de Mariporã. Nós tínhamos o sonho de casar lá. Longe, mas muito era o nosso longe. sonho. Muito Era o nosso sonho. Um lugar lindo, tinha chalé pro pessoal dormir. Aí a gente foi fazer um orçamento logo no nosso período de namoro. Era completamente distante da nossa realidade, assim. Era completamente improvável que a gente casasse lá. A gente pegou esse sonho, colocou dentro de uma caixinha, eu pedi ali namoro, a gente falou, vamos procurar outro lugar pra gente casar, porque aquele lugar é Sem completamente chance. inconcebível. E tem uma coisa importante que aconteceu nesse meio tempo, por sinal. No íntere de eu pedir a Larissa em casamento e nós casarmos, de fato, um profeta veio falar comigo. E uma profecia, assim, que... Eu não vou falar que não era de Deus, porque era de Deus. Ah, já até sei o que aconteceu. Um profeta me chamou pra almoçar. Falou, cara, preciso falar com você, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar. E dentro do carro ele começou a falar, Felipe, você conhece a história de fulano? Que Deus permitiu que ele chegasse no auge da empresa e tirou ele de lá? Você conhece a história de ciclano? E eu conhecia as histórias, né? Eu falei, conheço, mas o que tem a ver? Ele falou, então, o senhor vai fazer a mesma coisa com você. E na minha cabeça eu já estava, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. E no final ele disse, o senhor vai te permitir ser o cara na sua empresa. E quando você se tornar o cara na sua empresa, Deus vai te tirar de lá. Esse profeta era pastor David Oliveira. E Quem vos fala aqui? na hora eu olhei pro David e falei, David, não vai. E resumindo... Você é meu amigo, retira essa profecia agora. E resumindo a história, perto de eu pedir a Larissa em casamento, o que você profetizou aconteceu. Eu tava no auge, no meu trabalho, muito novo, eu já era gerente de uma clínica, tava no projeto de expansão, tinha aberto uma clínica nos Jardins, a gente batendo todas as metas mês a mês consecutivamente. No último mês que a gente tinha batido a meta, 4 pessoas me ligaram e falaram a mesma frase, você é o cara. E eu lembrei da profecia. E daí em diante, eu acho que no período de um mês, mais ou menos, né, um pouco mais que isso, eu fui mandado embora. Só que eu já tinha projetado o pedido de casamento. Não tinha como voltar atrás, porque eu já tinha pago. Então, nós casamos e eu não tinha emprego. Na realidade, eu pedi ela em casamento e eu Vocês não noivaram, noivamos e eu não tinha emprego. Exatamente. Já tinha gastado uma nota, inclusive, no pedido de casamento. Mas eu tava tranquilo, porque eu ganhava bem na época e eu não tinha onde trabalhar. Mas eu vi que isso foi um agir de Deus. De forma muito específica, inclusive. O Senhor estava nos colocando em um lugar de dependência. Sim. No ano seguinte, né? Isso foi já no final do ano. No ano seguinte, eu assumi a diretoria de outra empresa. Então, as coisas começaram a ir bem novamente, só que nós recebemos outra palavra. E essa palavra, a pastora Anaíta, inclusive pastora na Missão Mundial Graça e Paz, várias vezes nós... Pastora Anaíta, te amo tanto. Várias vezes nós ouvimos a mesma coisa, só que nesse dia foi muito mais específico. Pastora Anaíta falou, vocês já ouviram isso, mas eu vou repetir 2 coisas que o Senhor tem falado pra vocês e vocês não estão dando ouvido. Eu falei, pai amado, o que tá acontecendo? Ela falou, primeira coisa que o Senhor tem falado pra vocês, vocês não estão dando ouvido. Vocês fecharam pra casar no lugar que vocês não querem. E vocês vão casar nesse lugar e vão ficar frustrados com o casamento de vocês porque não é o lugar que vocês sonham. Pastora Anaíta, queremos você no nosso podcast. Porque não é o lugar que vocês sonham. E a segunda coisa que o Senhor está dizendo é, vão para o lugar que vocês querem casar e antecipe o casamento de vocês. Aí nessa hora eu falei, não é de Deus. Porque eu falei, se a gente não tá conseguindo pagar o nosso casamento, quem já casou sabe que casamento é caro. Nosso casamento foi um casamento para 200 pessoas. Nosso casamento tinha 198 pessoas. Rapidinho, como que vocês chegaram a... Como vocês dividiram os convidados? Porque eu fui chamado para celebrar um casamento, e quando eu vou celebrar casamento, eu converso com os noivos para entender o que eles querem na cerimônia. E nesse casamento, eram 200 convidados. Era 100 pro noivo e 100 pra noiva. A noiva já tinha pegado 120. Ela falou pro noivo, você não conhece tudo isso de gente, pode me dar 25. Eu fui a mesma coisa. Tinham 200 pessoas no nosso casamento. 20 pessoas que eu chamei, 180 que a Larissa convidou. Então é padrão. Mas tinham muitos amigos em comum também. Porque a gente... já elimina, né? É amigo dos dois. Então... Exatamente. Nessa época nós já ministrávamos juntos, né? Então a gente tinha muitos amigos de igreja e tal. E nós ouvimos essa palavra. Eu de fato, e com o coração aberto, eu digo isso. Eu pensei que não era Deus falando. Apesar de ser muito específica, ninguém saber daquilo. Mas a minha cabeça era...
É impossível. Como? Como? Não... E esse é o nosso problema. Nós queremos entender o como. E Deus não quer nos explicar o como. Deus quer nos explicar o quê. A palavra de Deus para nós é o faça. Como eu faço? Faça. O como eu vou te mostrando ao Deus, longo ele do fala caminho. o que ele vai fazer, ele só não fala quando e como. Até porque se Deus falasse o como seria, nós não creríamos no quê. Porque imagina Deus falando para José. Fala, José, você vai ser governador do Egito. Glória a Deus. Maravilha. Só que para isso você vai ser vendido pelos seus irmãos, colocado dentro de uma cova, vendido como escravo, servir na casa de Potifar, vai ser caluniado, jogado dentro de uma prisão, ficar esquecido dentro da prisão por anos. E quando tudo isso passar, aí você vai ser governador do Egito. Se eu sou José, eu falo, deixa quieto. Eu falava, não, tem Judá, Deixa Judá é uma aqui na bênção, casa tem do Judá. mesmo. Ó, tem o Judá, tem o Zebulon. Eu tô bem no lugar Leva que eu eles. estou. Então Deus nos falou o quê? Através dessa palavra, mas não nos falou como. E a gente foi... Nós começamos a nos mover em relação a essa palavra. Então, a Larissa, que é uma pessoa de muito mais fé que eu, ela foi lá, mandou mensagem para Quinta da Cantareira e, coincidentemente, quando ela mandou mensagem, eles estavam com uma promoção. É. Eles estavam com uma promoção. Nos 45 do segundo tempo. Faltavam 6 meses pra gente casar. Exatamente. Faltavam... Não. Explica pro pessoal quanto tempo demora pra uma pessoa conseguir uma vaga no Quinta da Cantareira. Ah, não. Assim, pelo É menos, no impossível mínimo, lá. um ano e meio de antecedência. É. Pra Vocês você foram conseguir. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, nós já tínhamos o lugar que nós íamos casar, a gente já tinha fechado o contrato, nós íamos casar em outro lugar. Só Mais que... barato. Bem mais barato. E aonde? Perto de São Paulo? Não era perto de São Paulo Era também. longe Acho que, também. inclusive, era Bernardo. São Bernardo do Campo. Era em São Bernardo do Campo. Um lugar muito bonito também. Só que o Só nosso não fala o sonho... nome porque nós não tá ganhando. O nosso sonho era, de fato, casar na Quinta da Cantareira, né? A Larissa era apaixonada por esse lugar. Ela seguia no Instagram, toda semana ela mandava mensagem Eu pra gente. entendo por quê. Exatamente. Toda semana ela me mandava mensagem, amor, olha esse lugar e tal. Só que pra gente era... Nós nem visitamos o Quinta da Cantareira, porque a nossa impressão era, vai ser como dar doce pra uma criança, aí você coloca na mão dela e fala, ó, você pode segurar, mas não pode comer. A nossa Muito horrível, né? essa Exatamente. sensação. A nossa... Olha lá, quantas vezes depois você voltou lá? Porque você foi cantar lá num casamento. Depois do casamento. É. Depois do casamento eu voltei acho que umas 3, 4 vezes E pra antes cantar. Deus não permitiu você ir lá. Nenhuma e vez. você já cantava em casamento há quanto tempo? Há uns 2 anos 2 também. anos. E nunca era lá. tinha Olha que ido incrível. lá. Nunca- Exatamente. E detalhe, já o coral já tinham feito casamentos lá. Mas a Lala não foi. Eu não Nunca fui. dava certo. Ela sempre tinha uma agenda, sempre tinha alguma coisa. Nossa. Nós só fomos no lugar quando a gente foi pra fechar o nosso casamento. Antes disso, a gente nem conhecia o lugar. E a Larissa viu que tava tendo uma promoção, ela falou, pô, vou mandar uma mensagem aqui pra ver. Despretensiosamente. Eu já tenho não. Despretensiosamente, já tenho não. A humilhação Falta das só a humilhação é que inversão. Ela mandou mensagem e era aquela promoção do... tá 50% de desconto. Só que pra pagar metade, vocês não podem usar isso, não podem usar isso, tudo que a gente queria usar. Aham. Aí, quando a gente... Você pode pagar, mas não pode usar o salão. Mas não pode casar aqui. Quando a gente chegou lá, basicamente era o valor normal. E o valor normal era pelo menos o dobro do que a gente pagaria no lugar anterior. E aqui aconteceu uma coisa interessante, que a gente foi, visitou, fez o orçamento, era muito caro, falamos, não vamos casar aqui. A gente... nos acostumamos com isso. E detalhe, e aí que tá a segunda parte da profecia. Só tinha uma vaga livre naquele ano pra casar na Quinta da Cantareira. E se nós quiséssemos aquela vaga, nós teríamos que antecipar o nosso casamento. E aí nós lembramos da palavra que nós tínhamos Pastora recebido. Anaíta. Antecipe o casamento de Uau. vocês. E antes da profecia da pastora Anaíta também, ele tinha sonhado que a gente tava casando antes da data. Aí ele me falou, eu falei, Deve ser ansiedade. querido, eu acho que você está preocupado. Só isso. Aí veio a profecia, eu falei, eu acho que E não é só aí, preocupação. nós compartilhamos isso com algumas pessoas, né? No sentido de... na verdade... Eu fui trabalhar na segunda-feira seguinte e a minha chefe falou, Felipe, você tá tão abatido e tal. O que tá acontecendo? Eu falei, não, nada. E não queria contar, né? Eu falei, não, doutor, o que aconteceu foi o seguinte, é que a gente foi visitar um lugar que a gente queria casar, que era o nosso sonho casar lá, de fato. Só que é muito caro, é muito caro. No primeiro orçamento que a gente fez, tinha uma diferença de 40 mil reais pro lugar que nós íamos casar, pra onde... pro valor que era Quinta da Cantareira. Só pra ver, aí... E no final, inclusive, essa diferença de 40 mil reais, ela ficou maior. Porque a gente foi colocando coisa e vai e tal. Ficou, sei lá, tipo, uns 60 mil reais mais caro. Literalmente o dobro, né? Ficou literalmente o dobro. E aí eu contei isso pra ela. Eu falei, não, mas tá tudo bem. A gente já fechou outro lugar. A gente já pagou até a entrada e tal. Naquela noite, uma pessoa me liga. Um empresário que ela pessoa conhecia, X. tá? Uma pessoa X.
falou: Felipe, eu fiquei sabendo da história que você não quer casar. Brasileiro ele? Não, ele mora no Brasil. Não é, mas não é. Eu fiquei sabendo o David querendo que eu conte quem é. Eu fiquei sabendo da história Eu que aqui, você... fingindo que não sei de nada. Vai. que você queria casar em tal lugar, mas não vai. Porque tem uma diferença de valor. Eu falei, é uma diferença de valor muito grande. Ele, muito grande quanto? Eu falei, pelo menos uns 40 mil. Ele, você não vai casar lá por causa de 40 mil? Só 40, Só 40 mil? Não, por isso que eu perguntei se ele não é brasileiro, porque a gente tem mais essa noção de muito caro do que quem tá lá fora. Aí ele Exatamente. falou, por causa de 40 mil, como se 40 mil não fosse nada. 40 mil pra mim é um dinheiro infinito. Aí eu falei... Eu nunca nem vi 40 mil assim, um dinheiro assim. Exatamente, da minha conta nunca veio. Eu falei, Aí ele falou, não, se o problema é 40 mil, os 40 mil eu te dou. Não era empresto. Os 40 mil eu te dou. Eu falei, Deus... Senhor, que essa unção recaia sobre a minha Eu falei, vida em nome de Jesus. não peça isso, porque a história piora. Não peça. Uau, Ele, os 40 mil eu te eu dou. rejeito essa palavra em nome de Jesus. Eu te repreendo. Ele falou, os 40 mil eu te dou. Eu falei, Deus está aqui. A gente foi lá, ele falou... Olha só, ele só viu que Deus tá aqui só nessa hora, na hora Não é da pastora. engraçado pra mim que na minha profecia e na pastora Anaíta não era Deus. Exatamente. Tá vendo? Engraçado. Porque como funcionava a minha cabeça, ali era Deus mostrando como. Providência. Entendeu? Pra mim, a providência chegou aqui. Só que mal sabíamos nós que Deus ainda queria nos ensinar algumas coisas. E ele falou, pode fechar tal dia do mês que vem, eu te dou o dinheiro. Falei, combinado. A gente foi lá, a gente perdeu o dinheiro que a gente tinha pago de entrada no outro. Só que a gente ia ganhar 40 mil. Beleza, vale. Tô nem aí. Vamos fechar agora. Entendeu? A gente foi lá, assinamos o contrato, demos a entrada e aí a gente contraímos uma dívida infinita. E pra quem sabe, quando você vai casar, o casamento ele precisa estar pago, completamente pago, 15 dias antes do casamento. 15 dias antes da data, né? E nós contraímos uma dívida absurda e esse homem... No caso de vocês era um mês antes, né? Porque vocês casaram no começo do mês. Não, eram 15 dias mesmo. Uhum. Eles abriram essa exceção pra gente. E nós contraímos uma dívida absurda e esse cara desapareceu. Jesus de Nazaré. E aí, quatro dias antes do casamento, os advogados já entraram em contato com a gente, falando, se vocês não pagarem esse valor, vocês não vão casar e ainda Perderam vai ter multa. tudo. Muitas coisas aconteceram no íntere disso, né? Lembrando que nós estamos falando... Eu tinha 6 meses pra pagar tudo. Já era muito caro pagar em 6 meses. E fora aqueles 40 mil que nós não tínhamos mais, não é que era caro, era impossível pagar aquele valor pra gente. Era completamente impossível. Na casa dos 5 dígitos, né? Pra que vocês entendam o quão profundo foi isso. Um pouco depois do casamento, eu e a Larissa, nós paramos pra calcular quanto nós tínhamos gastado no valor total e o quanto nós tínhamos pago de fato, né? E a gente calculou e deu um valor X, que o nosso casamento, ele custou X. E do que nós pagamos, então o dinheiro chegou lá, nós pagamos lá. Só que do que a gente tirou do nosso bolso pro que chegou lá, tinha uma diferença de uns 40 mil reais. Porque assim, a gente não sabia explicar de onde veio o dinheiro. Como a gente pagou? Porque, de fato, a promessa era 40 mil, mas tinha o restante do valor. Sim, aham. Sabe? Isso era um problema resolvido. Isso era um problema dos Exatamente. outros. Então, assim, até hoje, inclusive, a gente não sabe explicar. Como Mas que a gente pagou? De onde veio essa transferência de 6 mil reais que a gente fez? Não sei. Porque Uau. a gente olhava na conta, a gente abriu o aplicativo do banco. Não, nesse mês aqui, eu recebi tanto e paguei isso. A Larissa recebeu tanto e pagou isso. Então, tá, mas falta 6 mil que a gente transferiu pra lá. De onde veio? A gente não sabia. Uau. E até hoje a gente não sabe explicar. Uma coisa que a gente sabe, Deus proveu. Sim. Deus proveu. Eu creio. E nós não tomamos só esse golpe, como tomamos outro. A empresa dos convites que a gente tinha fechado, gastamos quase 5 mil reais. Lá, não sei se eu te contei essa história. Ok. Eu fui encontrar o Felipe no trabalho, porque nós íamos pra uma igreja lá em Pirituba. Em Pirituba, né? É. O Felipe estava transtornado. Eu vou processar essa mulher. Essa mulher não me conhece. Ela não sabe quem eu sou. Eu falei, Felipe, o que aconteceu? Os convites e não sei o quê. Eu vi o Felipe de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu tava muito... Conta a história dos convites. Não, o resumo da história. A gente foi, fechou com eles, mandamos como a gente queria os convites e tal. Aí, nossa, tá pronto. Vocês podem vir aqui buscar e tal. Aí eu falei, não, beleza. Passa o endereço, né? Coisa assim. Aí a gente já tinha pago, né? Sumiram.
Sumiram. Tipo assim, não responderam mais. Aí, eles mandavam algumas fotos de como que tava. Tava totalmente diferente. Tipo assim, tinha coisa rasurada. Uhum. Eu lembro que a cor veio errada. Não foi a cor que foi errada? A cor estava errada. E depois a gente viu, inclusive, que de fato era um golpe. Nós caímos em um golpe. Tinham imagens que eles mandaram pra gente, que depois a gente constatou que foram feitas em Photoshop. Exatamente. Então, eles nem tinham feito os convites. Nossa. E além, então assim, já não bastasse todos os problemas, e, gente, lembrando que nós estamos falando só do casamento. Ainda tinha apartamento, móvel, viagem, lua de mel, tinha todo o restante, né? Exatamente. E a gente descobriu que a gente perdeu aquele dinheiro. A gente perdeu próximo de 5 mil reais, né? Nessa época. E nós estávamos em um nível de desespero absurdo. Um nível de desespero absurdo. A gente sentou pra conversar. Falou, o que nós vamos fazer? Falei, a gente chegou à conclusão. Falou, a gente não tem como pagar. Não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Nem a quem recorrer. O que podemos fazer? Larissa falou, orar. Falei, muito bom. E propósitos. E propósito. Muitos. Então, nós vivemos intensamente de propósito, assim. Era um jejum atrás do outro. Não, eu subi um monte, umas 10 vezes com vocês. Mais. Não, Em uma eu fui, semana. né? Em uma semana. Eu fui mais. Foi umas 10. Mas eu acho que a gente subiu nesse ano umas 60 vezes no monte. Muitas. Umas 60 vezes no monte nós subimos esse ano. Em propósito, assim, consecutivamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, já que a gente tocou nesse assunto, por favor, contem o que vocês fizeram com o primeiro convite de casamento de vocês. Porque quando eu contei isso na minha igreja, o pessoal, o olho cheio de lágrima. Porque eu estava ministrando sobre o casamento em Caná da Galileia. Eu falei da importância de ter Jesus naquele casamento. O que a gente apresentou quando a gente resolveu... Alguém da produção, traz o lencinho que ele quer chorar. Traz o lencinho. Quando nós resolvemos a questão dos convites, que a gente pagou de novo, fez em outro lugar, a gente resolveu essa parte e a gente entregou os convites, inclusive, muito em cima do nosso casamento, né? Só que ficaram perfeitos, inclusive, perfeitos. Assim, Não, de verdade. não podia ter sido melhor. E a gente ficou nessa, né? A gente já tinha feito a lista pra quem a gente vai entregar primeiro. E, cara, a gente se olhou assim, simultaneamente, falou, quem vai ser o nosso primeiro convidado? Simultaneamente a gente se olhou e falou, Jesus. Jesus vai ser Aí a gente o levou nosso primeiro convidado. o convite pro monte. E Não, aí... não que não seja uma mística no monte, né? Você pode fazer isso Por em outro favor, lugar. gente. Mas a gente subiu o monte pra orar. Porque foi o lugar onde vocês guerrearam. Exato. Nós Exatamente. estávamos em propósito e ali, cara, ali era onde nós chorávamos. Às vezes a gente subia no monte sem conseguir falar, a gente só sabia chorar de fato, falar com Deus e foi isso. E para cada estação de provisão que Deus nos permitia passar, Deus nos ensinava uma lição. E a gente compartilhava. Falava, amor, o que Deus nos ensinou aqui foi isso. Então, o que... A gente precisava muito ser ensinado, né? Então, as nossas perguntas, elas pararam de ser Deus porque o Senhor não está provendo e elas começaram a ser Deus, o que nós precisamos aprender ainda para que o Senhor venha prover isso que nós precisamos. Então, a gente subiu o monte com aquele convite, nós apresentamos ali e falamos, o Senhor é o nosso convidado. Inclusive, tinha um convite pequeno, né? Que tinha um convite maior e um convite pequeno. Aí, no convite pequeno, a gente levou 3 ainda, que era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa eu não sabia. E nós apresentamos aquilo pro Senhor, convidamos o Senhor para fazer parte do nosso casamento. E, gente, de fato, Deus estava no nosso casamento. Sim. Porque se não fosse Deus, tudo que aconteceu não teria acontecido. Obviamente também... que o padrinho mais legal era eu. Não, mas de verdade, gente, casamento lindo. Que lugar Glória a incrível, Deus. que celebração incrível. Tava rolando um bolão de aposta entre os padrinhos. Em que momento o Felipe ia desmaiar? Porque a gente tinha certeza que o Felipe ia desmaiar. Ele só Eu chorou. chorava. A gente tinha certeza que ele ia desmaiar a qualquer momento. O café colonial no outro dia. Gente, no céu vai ter um café colonial daquele. Que lugar a gente hospedou lá, né? Foi um lugar maravilhoso. Longe. Longe. E quando nós chegamos a essa conclusão, né? A Larissa vai falar sobre isso. Que a única coisa que nós poderíamos fazer era apresentar a Deus as nossas necessidades. Nós começamos a fazer muitas loucuras. E não estou aconselhando ninguém a fazer a mesma coisa. Isso foi um particular nosso. Então, assim, eu lembro... Você devia ter falado, não tô aconselhando ninguém a fazer isso, quando você tava falando do helicóptero, o pedido. Eu lembro de uma situação que nós precisávamos pagar um valor e nós tínhamos exatamente 10% do valor que nós precisávamos pagar. E a gente falou, cara, a gente só tem 10% do que a gente precisa pagar. O que a gente vai fazer com esses 10%? Larissa, muito mais crente que eu, falou, um voto. Sabe por quê? Eu já falei isso pro Felipe uma vez, que se o que você tem não resolve o seu problema, o que você tem não é uma colheita, é uma semente. Nossa, sim. E sementes não se comem, sementes se plantam. O texto diz que Deus dá semente ao que semeia e dá pão pro que come. Exatamente. Quem precisa comer tem pão, mas semente é só pra quem semeia. Exatamente. Nossa, muito forte. Conta de como foi, amor, esse propósito. A gente fez muitos propósitos. Tipo assim, a gente pegou tudo que a gente mais gostava e tiramos.
um exemplo. O que o Felipe ama até hoje é pão. Meu Deus. Primeira coisa que a gente tirou, eu falei, o que você gosta mais? Ele, eu gosto de pão, de pizza, de... Eu falei, então... Massa. Aí eu falei, então a gente vai tirar o pão, a gente vai tirar a pizza, a gente vai tirar o hambúrguer, a gente vai tirar... Eu entrei num processo depressivo. A gente não tomava refrigerante também, a gente só tomava suco. Aí teve um mês... E tipo assim, acho que foi de janeiro, fevereiro, até a data do casamento. Então assim, sem Nossa. comer... Eu Foi lembro. menos, foi de fevereiro, março, até setembro, que foi quando nós casamos. Setembro, Eu lembro. setembro. Aí foi... e nesse período todo, a gente sem beijar também. O primeiro propósito que a gente fez foi falar, acabou, agora é só no casamento. Foi Então muito... a corte não foi o namoro todo. Não. Foi pro Não. início e pro final. Até o Exatamente. casamento. Nós tínhamos períodos que nós levantávamos propósitos que nós fazíamos corte. E o período mais longo, que aí durou quase um ano aí, né? Foi no período do nosso casamento. Isso. Que logo depois que nós noivamos, nós entramos em corte. E só saímos dela depois que nós casamos, de fato. Olha o que Jesus falou pro centurião. Nem mesmo em Israel vi tanta fé. E aí teve um mês que, eu acho que foi em junho, ou coisa assim, que a gente pegou todo o nosso salário, falou, gente, esse salário que a gente tem aqui não vai pagar o que a gente precisa. Aí eu falei pro Felipe, vamos ofertar tudo? Tudo? Aí, tudo. Aí ele A falou... gente já tinha dizimado. Aí ele... Tá, né? Vamos. Aí chegou esse mês. E tipo assim, querendo ou não, né? Você vê ali, você fala, mano... E vocês fizeram esse voto num lugar específico ou foi cada um na própria igreja? Cada um Não. na própria igreja. Não, a gente fez na sua igreja. A A gente fez na sua igreja. Porque o pai da Larissa foi uma pessoa que nos acompanhou espiritualmente muito durante esse período. Muito, muito mesmo, assim. Eles travaram guerra de oração junto com a gente e por nós, na realidade, né? Então... como era uma quantia significativa, nós queríamos honrar aquele lugar também. E nós fizemos aquele voto e, cara, parece que depois daquilo ali, Deus, ele foi movimentando as coisas de fato. Eu lembro... Vocês semearam no lugar certo, né? Exato. Eu lembro de situações que a gente abriu o site de casamento, né? Que o pessoal dá presente de casamento. E nesse site você tem a opção de dar em dinheiro, caso você não queira comprar um presente. Então, várias vezes a gente precisava pagar uma conta e a gente olhava nas nossas contas e não tinha dinheiro nenhum. Aí a Larissa olhava e falava, cara, vamos ver se caiu alguma coisa lá no site. Quando ela entrava no site, tinha exatamente o valor do que a gente precisava pagar. E assim, foram várias vezes. Então a gente precisava pagar R$3.198. A gente entrava no site, tinha R$3.198. Depois a gente pegava... E era sempre os números quebrados. A gente precisava pagar R$2.495. A gente entrava no site, tinha R$2.495. Isso é muito Deus falando, eu não fico devendo nada. Exatamente. Exato. E uma coisa que o Senhor foi me ministrando durante esse período foi o seguinte: quando a gente atravessava um desafio e tinha outro desafio na frente, no começo meu coração era murmurador. Falava, meu Deus, mas por que isso está acontecendo de novo? A gente tá aqui e tal. E foi aí que o Senhor, ele liberou uma palavra sobre mim e eu nunca mais esqueci. Eu senti Deus falando comigo de fato. Das poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus de forma audível mesmo, como se fosse alguém falando do meu lado, essa foi uma das vezes. Eu ouvi a voz de Deus falando, se eu provi ontem, por que você acha que eu não vou prover hoje? Maná, né? Se eu não mudei, por que você tá preocupado? Você tá carregando uma preocupação que eu não carrego. Se eu fiz acontecer ontem, eu tenho o poder de fazer acontecer hoje, amanhã e para todo sempre. E aí Deus me fez uma pergunta e foi aí que acalmou o nosso coração. Desde então a nossa mente ficou calma. Deus olhou para mim e falou, o que é um casamento para mim? O que é 40 mil reais, o que são 40 mil reais pra mim? E, cara, a gente começou a perceber nada. E aí o nosso coração, de fato, se acalmou. Em todas as minhas orações, tipo assim, diante disso tudo, né? De todos esses problemas, principalmente financeiros, né? Acho que pontualmente financeiros. Em toda oração eu falava... Porque assim, quando você tá pesquisando sobre casamentos, sua rede social só fica nisso. O algoritmo Meu só manda Instagram isso. só tinha casamento. E aí eu via toda a postagem, Deus ama casamentos, Deus ama casamentos, Deus ama... Aí eu orava e falava, Deus, por que o Senhor não ama o meu? Porque o Senhor ama todo casamento, todo mundo posta. E eu nessa... E eu aqui. E nós víamos tantos testemunhos, né, de pessoas próximas e pessoas distantes, falando, cara, que quando eu casei o Senhor proveu isso, proveu aquilo. E parece que é nesse período que você mais escuta testemunhos sobre isso. Olha isso. Um dos dias que nós subimos o monte, encontramos uma pessoa completamente desconhecida, Pastor Fausto. No monte. Pastor Fausto, que hoje, o senhor aqui. hoje é um grande amigo. Encontramos o aqui no Pastor podcast. Fausto, pessoa completamente desconhecida. Não sabíamos quem ele era. O Pastor Fausto nos abordou
no monte, um grande profeta, e começou a contar a história da vida dele pra gente e a história do casamento dele. E nós não conhecíamos ele, não fazíamos ideia de quem ele era e nem ele de quem nós éramos. E ele começou a contar pra gente, tô arrepiado aqui, de como Deus proveu tantas coisas quando ele casou. Pastor Fausto e Pastor Elaine são Quando ele casou. E olha como Deus faz as coisas. David, nós encontramos o Pastor Fausto no monte. Ele me levou para... Nos conhecemos ali. Ele me levou para pregar na igreja dele. Quando a gente foi jantar depois do culto, conversando com o filho do Pastor Fausto, o filho do Pastor Fausto, vocês vão casar onde? A gente na Quinta da Cantareira. Minha mãe trabalha lá. Uau! Minha mãe trabalha lá. Na hora, eu e a Larissa, a gente se olhou. O quê? Ele falou, minha mãe trabalha lá, inclusive vou casar lá também. Calma aí que eu vou ligar pra ela. Já fecharam decoração? A gente falou, ainda não. Eu vou ligar pra ela aqui pra ela dar um desconto pra vocês na decoração. Meu Deus! Na hora, ela assim, a gente pagou na decoração do nosso casamento menos da metade do que a gente pagaria. Olha. A nossa decoração foi uma decoração Incrível. Quem viu sabe. Impecável. Uma decoração de um casamento milionário. Gente, eu nunca vi tanta flor, nem no campo. E o pessoal falava, tinha um flor na parede, flor no teto. Flor nas flores. E o pessoal falava, nossa, gente, vocês têm muito dinheiro. A gente respondia, nós temos muita fé. Meu Deus! Não temos muito Meu dinheiro. Deus. Nós temos muita fé. E o Senhor foi conectando as coisas assim, de uma forma completamente extraordinária. E as coisas foram acontecendo. Tanto que o versículo que estava no nosso convite é para que todos saibam, Vejam e e juntamente considerem. que a mão do Senhor fez isso. Aleluia. Esse versículo, ele estava no nosso convite. E toda vez que alguém falava, cara, parabéns pra vocês, a nossa resposta era, a mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor fez isso. E a gente aprendeu que, de fato, sem Deus, sem a dependência, nós não somos nada. Lala, isso não tava no roteiro, não me programei pra isso, mas eu preciso que você cante pelo menos um pedacinho da música que você fez pro Felipe. Porque Nossa, no seu verdade. casamento, foi o momento que todo mundo foi às lágrimas. Não, nos votos do Felipe, chorou a metade. Nos seus votos, chorou a outra metade. Mas quando você cantou, chorou todo mundo. Não tinha mais o que fazer, todo mundo chorava. Canta pelo menos um pedacinho da música que você fez pra ele, o refrão. Ok. Ah, e essa música eu fiz no nosso primeiro ano de namoro. Então Ela eu guardei. cantou essa música pra mim no nosso primeiro ano de namoro. Eu achava que sabia o que era o amor, o que era o amor. Eu pensava que esse sentimento me trazia uma ideia do que eu sentia, uma ideia do que eu sentia. Tinha certeza que amor era uma forma, uma certa limitação em minha mente que me fazia fingir que tudo que eu vivia era o suficiente. Até que eu te conheci, até saber sua intenção, que era só me fazer feliz. Te dei minha mão. Uau! Não, merece amar. Ah, ele tá chorando, dá um close aqui. Gente, foi assim, pra mim foi o ponto alto daquele casamento. Foi a hora que, foi abaixo todo mundo. O Senhor fez muitos milagres, de fato, né? E pra gente contar o último aqui, antes da gente caminhar pro final, quando nós resolvemos a questão do casamento ali, de tudo, de tantos e tantos milagres, nós ganhamos uma viagem. A gente não tinha pra onde ir. Nós tínhamos no nosso coração, onde nós queremos passar a nossa lua de mel. E a gente sonha alto, né? A gente queria passar a lua de... Não, nem parece. A gente queria passar a lua de mel em Paris. Só que a gente tava conseguindo pagar o casamento, Imagina e a gente sair não do tinha, país. a gente não tinha resolvido a nossa lua de mel. A gente pensou, se a gente resolver o casamento, a gente desce pra Santos e toma uma água de coco na praia e já Tudo tá certo. tudo Isso que o certo. Felipe nem gosta de água de coco. Nem eu. Lá tava tudo certo. Um pouco antes de nós casarmos, a gente ganhou as passagens e a hospedagem pra gente ir pra Paris. A gente ficou em algumas cidades lá, na verdade. A gente ganhou a passagem pra gente ir pra lá. Cara, olha como Deus faz as coisas. Conta a história. De qual parte? O que aconteceu Do com as Felipe passagens. ensinando a dar o golpe no metrô. Ah, tá. Não, a pessoa presenteou a gente, né? É que ela não quer ser... identificada. Ela falou isso pra mim. A pessoa comprou as passagens e eu acho que 15 dias ou algo assim antes da data, né, do embarque, foi feito
Foi problema da 123 milhas. Isso, 123 milhas. Tipo assim, deu aquele bug lá que todo mundo perdeu as passagens. Eu lembro. Porque 123 milhas quebrou, alguma coisa assim. Sim, sim. E aí as nossas passagens foi por água abaixo. Perderam o Aí, valor todinho? todinho, não teve Perdeu. ressarcimento? É ressarcimento. E a passagem mais barata, faltando... eu acho que a essa altura do campeonato faltavam uns 10, 15 dias. A passagem mais barata que tinha pra ir pra... Só tinha voo direto, não tinha voo com escala. E o mais barato tava dando 25 mil reais. Meu Deus. Uma vez eu precisei ir pra Minas, em cima da hora, e a passagem mais barata era 4 mil pra Minas. Pois Tava é. dando 25 mil reais. Aí eu 25 falei mil. pra pessoa, falei, não, Deixa quieto, deixa pelo quieto. amor de Deus. A gente Você vai fez sua ali... parte, obrigado, a intenção valeu. Exatamente, a gente vai ali no Capão, no Mac. Não, no Pecado Capão. No Madeira, gente. Foi No quando Madeira. começou. Não tinha mais dinheiro pro Madeira, não Mas já tinha tinha. acabado, meu Deus. Estávamos sem verba. Aí, mas aí a pessoa foi e falou, não, eu vou insistir um pouco mais. E aí, graças a Deus, conseguiu comprar novas passagens. E aí, assim, o nosso voo foi... Assim, graças a Deus, né? Foi incrível. A gente foi pela melhor companhia aérea que faz voo em São Paulo, França. Cara, assim, você tinha 3 jantares no voo. Foi maravilhoso. 12 horas de viagem. Vocês têm vlog da... Sim. Tem viagem? vlog de tudo, né? Tem vlog de tudo. Tem vlog do primeiro ano, do segundo ano, pedido de casamento. Tem vlog da viagem, do casamento. E foi incrível, assim. E uma coisa que eu sempre comento. A gente foi pra Paris e o senhor lá abriu as portas, inclusive. Nós ministramos em Paris, em igrejas lá. A gente foi pra passear, acabou virando lua de mel. Não dá, crente não consegue. Não consegue, né? Consegue. Nós acabamos ministrando lá. E foi de fato um sonho. De fato um sonho tudo que nós vemos. E é engraçado que depois que a gente parou pra pensar nisso, né? Nós não tiramos R$1 do nosso bolso pra viajar pra lá. Foi exatamente a palavra que nós tínhamos escutado. Que o senhor... A Larissa, inclusive, recebeu uma profecia dessa, né? Que a nossa lua de mel, quando a gente já tinha desistido da lua de mel, seria onde nós sonhávamos e nós não pagaríamos nada por isso. Então, uma pessoa nos deu a passagem, outra nos deu a hospedagem e todo o dinheiro que nós gastamos lá, que detalhe era em euro, foi o dinheiro que nós ganhamos no casamento. A gente ganhou muito dinheiro no casamento. O pessoal, assim, foi com coração abençoador. Foi coração abençoador. Não foi não, foi os padres intimidando mesmo na gravata. É verdade, eu lembro, na hora da O gravata. quê? Eu não tava lá, eu era um deles. Então, a gente ganhou um dinheiro no casamento que, assim, foi o suficiente pra nós viajarmos e, assim, sem economizar em nada, a gente fizemos tudo que nós queríamos fazer. Tem um vídeo viralizado no Insta e no TikTok do menino falando, nossa, minha família exagerou no casamento. Você viu, né? Dando muito... É porque vocês não estavam no casamento dos filhos. Eu deveria ter feito esse vídeo aí. Lá, tinha rachado de tanta visualização. A gente foi muito abençoado. Não, a gente foi pra Paris, a gente foi pra Disney. Foi uma viagem dos sonhos, assim. A Disney da França. A Isso, Disney da a Euro França. Disney. E a gente voltou, tipo, ainda com o dinheiro daquela viagem. Que, inclusive, tem até na capinha do celular Tá até em algum hoje. lugar aqui a capinha. Que a gente guardou de forma profética que nós voltaremos pra lá. Então, assim, foram muitos milagres. E o que nós aprendemos com tudo isso, cara? Deus, ele ama casamentos. E Deus, ele é um Deus de provisão. E nós precisamos aprender a viver o dia a dia com Deus e o Deus que provê todos os dias. Existe um motivo muito específico pelo qual Deus não permite que o povo de Israel guardasse o maná no deserto. Porque Deus queria mandar o maná todo dia. E o povo precisaria acreditar que Deus mandaria todo dia. E o povo que já tinha visto coluna de fogo, nuvem de dia, mar abrir, 10 pragas, o povo que já tinha sido liberto do Egito e recebeu o maná, não acreditava que Deus mandaria o maná de O novo. povo conseguiu ver o sobrenatural, mas não tão simples, eles não tinham fé. Porque nós não pecamos nas coisas grandes, nós pecamos nas coisas simples. E o povo guardava o maná. Só que o maná que o povo guardava no outro dia estava podre. Era Deus obrigando o povo a entrar num estado de Dependência. dependência. Então, era Deus falando o que ele falou comigo. Teve maná na segunda, mas não guarda. Porque o que eu derramei na segunda, eu derramo na terça, na quarta, na quinta, na sexta e pra todos É sempre. porque não é difícil passar pelo mar aberto, né? A gente só tá passando. Aí quando o milagre tem que ser diário, a gente tem que, de fato, confiar em Deus, se torna muito mais difícil. Rabino Davi Weitman, ele fala que no deserto você não compra, você não vende, você não guarda pra amanhã, você vive do milagre. Exato. Exatamente. E a bênção disso é exatamente essa, que o Deus que opera nas coisas grandes e se preocupa com as coisas grandes é o Deus que opera e se preocupa com as coisas pequenas. Então, Deus que abriu o mar e segurou ele aberto para que 1,5 milhão de pessoas passassem por ele, é o Deus que estava preocupado com o que você ia comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Uau.
entende? Então, o mesmo Deus, e isso fica pra parte 2, né? Mas o mesmo Deus que nos abençoou no período do nosso casamento, é o Deus que nos abençoa hoje nos nossos desafios diários, né? Porque, inclusive, a gente esqueceu de contar, mas nós casaríamos no domingo. Na quinta-feira, nós estávamos falando com o advogado, porque faltavam 40 mil reais exatamente pra gente pagar. A parte mais importante da história. E nós não tínhamos o dinheiro. Isso na quinta-feira. Nós casaríamos no domingo. Ele falou, gente, ó, se o dinheiro não cair na conta até hoje, 5 horas da tarde, não, está cancelado o casamento. E a gente não recebia nada de volta. O que a gente tinha pagado, a gente perdia. E ainda tinha multa. E ainda tinha uma multa que nós teríamos que arcar. Se eu não tô conseguindo pagar o casamento, vou pagar Imagina a multa. E isso numa quinta-feira, cara. E naquela quinta-feira, nós orando, e Deus fez 2 coisas. A primeira coisa é que Deus fez um sinal. O pessoal conta da reunião do seu trabalho. O pessoal do meu trabalho, eles agendaram uma reunião 4h30. Não, era 4h30. E aí tava lá, reajustes na equipe. Aí eu falei, ai meu Deus. Vai ser mandado embora na véspera do casamento. Aí foi, beleza, entrei, né? Aí o meu chefe foi e falou, não, a gente tem um aviso muito importante aqui pra dar pra todo mundo e tal. A gente vai ter um ajuste aqui na equipe, mas não ensina a equipe. Uma pessoa, ela vai mudar o estado civil de solteira pra casado. E aí a gente queria parabenizar aqui você, Larissa. Parabéns por essa nova fase. Aí eu já tava, ai meu Deus, muito obrigada. Ganhei um parabéns, eu sou de valsa. Mas tipo assim, já era algo muito diferente, né? Porque o chefe agendar um horário pra te dar parabéns, a toda a equipe te dá parabéns. Detalhe, a Larissa, ela trabalha home office, então, assim, da equipe Ninguém dela... nem conhecia ela. É exatamente isso. Vamos receber uma ilustre desconhecida. Exatamente. Vamos parabenizar uma desconhecida. Aí o meu chefe foi e falou assim, e pra... abençoar, e ele é cristão. Ele falou, pra abençoar essa nova fase da sua vida, a gente fez uma vaquinha aqui, e aí o pessoal do financeiro já depositou na sua conta, se você ver aí, já tá na sua conta. E era exatamente o valor que tava faltando pra banda. Não. E olha isso. Foi uma vaquinha, foi uma manada. Era o valor que faltava pra banda e era exatamente 10% do valor total que a gente precisava. Meu Deus. Então precisava pagar 4 mil pra banda, que é 10% de 40 que a gente precisava pagar por lugar, e a gente não tinha nenhum dos dois. A gente não tinha nenhum dos dois. E por que eu conto isso? Porque lembra que quando nós fizemos o voto, o nosso voto era 10% do que nós precisávamos pagar. E quando a Larissa recebeu esse valor, foi 10% do que nós precisávamos pagar. Era como se Deus estivesse falando pra gente, vocês deram tudo que vocês tinham. E o que vocês tinham eram 10%. Agora eu tô dando os 10% que vocês precisam. Só que faltavam os outros 90 ainda, né? Que eram os 40 mil que a gente precisava pagar. Cara, a gente precisava depositar o dinheiro até às 5. Resumindo muito a história, às 4h30, uma pessoa apareceu, assim. Às 4h50. Uma pessoa apareceu, ela surgiu do absoluto nada, assim. A pessoa que nós menos esperávamos. O rapaz que prometeu sumiu. Essa pessoa apareceu. Quanto que vocês precisam? A gente falou 40 mil reais. Ela pegou o celular, passa seu Pix. Fez 40 mil reais, que é uma pessoa que a gente tá em dívida até hoje, inclusive, mas um outro Deus proverá. E está devolvendo, né? E ela transferiu pra gente, naquele momento, os 40 mil reais. E quando o advogado ia mandar a mensagem falando, gente, tá cancelado, a gente mandou pra ele o comprovante. A gente tem um vídeo... A gente tem um vídeo da quinta-feira. Advogado! Isso foi numa quinta-feira. A gente tem um vídeo da quinta-feira à noite, eu indo deixar a Larissa em casa, que foi o dia que aconteceu. Nossa, a gente saiu do trabalho e foi pro monte. A gente foi agradecer a Deus e a gente tem um vídeo da gente chegando em casa, cara, o rosto inchado de tanto chorar e com o coração grato que Deus tinha feito. Vocês precisam fazer aquele vídeo do casamento. Fizemos o possível e o impossível. Podemos o que não podemos. O possível, no caso, é só colocar a aliança no dedo, né? Porque o restante foi tudo impossível. E cara, Deus fez. Então, se eu pudesse dar um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, talvez estão passando por essa mesma fase. Talvez não no casamento, mas ou em alguma situação que precisam de uma grande provisão. E às vezes nem é financeira, às vezes é espiritual. A mensagem que eu tenho é, cara, o Deus que fazia antes, ele não deixou de fazer. Exatamente. O Senhor, ele continua provendo. Nós estamos na mesa do Propheticast, que é um lugar profético. Sim. Como nós falamos, no ambiente profético, as palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. Então, uma palavra profética
para os próximos noivos que estão assistindo esse podcast, porque hoje eu vejo isso do lado de dentro e do lado de fora, pela convivência com vocês, que o casamento de vocês, o relacionamento de vocês é referência para outras pessoas. Sim. Tem jovens que olham pro casamento de vocês e falam, Senhor, eu quero viver isso. Essa história, esse chamado, estar os dois no altar, porque é a coisa mais incrível, o Felipe pregando e você lá atrás cantando. E, obviamente, na parte 2 a gente vai explorar mais o seu ministério. Mais uma palavra profética, aquela é a câmera de vocês, para esses próximos noivos, né? Que estão desejando tanto casar. E eles pensam que é um sonho tão impossível, que é algo tão distante. Vamos lá, deixa Deus usar vocês. Gente, Deus ama casamentos. O casamento, ele não é uma criação humana. O casamento é uma criação divina. A família é um projeto que Deus criou. Não foi eu, nem foi você. Deus criou a família. Deus ama a família e Deus ama os casamentos. Então, se eu posso te dar uma palavra, é que por que Deus não faria um milagre para algo que Ele ama? Deus, Ele ama a sua decisão de casar, ama a família que você está construindo. Então, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista de casar. Talvez você que ainda não encontrou uma pessoa que você ame ou que te ame, não desista de encontrar essa pessoa. No tempo certo, para algumas pessoas é muito cedo, para outras pessoas nem tão ainda, mas no tempo certo, Deus, Ele estabelece as coisas e Deus, Ele faz os seus milagres. Então creia que o Deus que fazia ontem, Ele não parou de fazer. O Deus que fazia ontem, Ele continua fazendo. E eu quero declarar essa palavra dizendo que bendita seja o teu casamento, bendita seja a sua família, que uma história de vitória e de felicidade esteja sobre você, e que da mesma forma que Deus ele fez na nossa história, eu profetizo que Deus fará coisas maiores na sua história. E todo o processo que vocês estão passando, que parece que é impossível sair disso, eu declaro em nome de Jesus que é um processo necessário para que vocês aprendam as lições que Deus quer ensinar e que no final vocês vão falar o mesmo versículo que nós colocamos no nosso convite, né? Para que todos saibam. Vejam e juntamente considere que a mão do Senhor fez isso. Esse foi o Propheticast. Deus abençoe você. Até a próxima. Fique com Deus.